Eu, como diretora da escola, quero agradecer a participação de todos os nossos alunos, dos nossos professores e principalmente do Jader e do Rafael, que são os psicólogos que vão conversar conosco esta manhã. Então, já desejando a todos um bom trabalho, uma boa manhã, né, de discussões, de conhecimentos, esse tema super importante, super atual, né, que todos devemos conversar. Professora Cláudia, um bom trabalho a vocês. Bom dia a todos. E saudando a professora Cássia, saudando os meus colegas, nossos alunos, nossos queridos alunos, que nós estamos com muita saudade. E recebemos, então, nossos convidados, os dois psicólogos, né? Vou ler aqui, então, um pouquinho do currículo deles, mas antes eu queria dizer, nós podemos dizer que cyberbullying é novo, né? Mas bullying não é novo, né? O que nós temos é formas diferentes, né, desses ataques que continuam e que hoje, graças à nossa luta também, né, é considerado crime, né? Então, um tema, assim, essencial, né, que a gente discuta, e já convido a todos a que fiquem à vontade para participar, né, para dar as suas contribuições, colaborar, para que a gente tenha uma boa manhã de discussão, tá? Vou apresentar, então, os nossos convidados, né? Jader Mariano, graduado em Psicologia na UFM em 2017, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas na UFM em 2019, atua com Psicologia Clínica há 4 anos, possui experiência de atendimento com crianças, adultos e adolescentes. Rafael Nishijima, graduado em Psicologia na UFN 2018, especialista em Clínica Psicanalítica. Na UFM, 2020, tem ênfase psicanalítica para atender casos de depressão, problemas de autoestima, ansiedade e luto. Eu passo a palavra, então, já aos nossos convidados, né? Sinto-se à vontade, tá? E eu estarei aqui para auxiliar no que for necessário, tá? Uma boa manhã de trabalho para todos. Bom dia, professora Cláudia, bom dia, professora Cássia, bom dia às outras professoras, os alunos, né, a comunidade escolar. Qualquer questão que tenha de áudio que vocês não consigam me escutar ou que tenha algum ruído, vocês me falem, né. A proposta de trabalho que me foi passada pelo Jânio, né, era trazer o assunto do cyberbullying, né, poder conversar com vocês um pouco, e a proposta que eu conversei com o Rafael, da gente trabalhar com vocês, trazendo essa proposta, assim, poder criar uma conversa dinâmica, né, uma participação pela live, para não ficar uma questão muito maçante, somente da gente falando, né, para poder trabalhar esse assunto de uma maneira dinâmica, né. Então, a princípio, assim, acho que uma questão que seria interessante, porque eu não conheço muito vocês, né, a primeira vez que a gente está conversando, se a professora Cláudia puder me falar a área que ela trabalha na escola, e algumas outras professoras também. Eu, na ansiedade de começar, né, direitinho, eu acabei esquecendo de me apresentar. Sou a professora Cláudia, língua portuguesa, dos primeiros anos do turno da manhã, e vice-diretora do turno da tarde. Certo. Mais alguma professora gostaria de falar? Então, vou me apresentar também. Tá. Bem rapidinho. Eu sou a professora Cássia, atual diretora da Escola Margarida Lopes. Eu também sou formada na UFM, no tempo que eu chamava de Unifra. Sou formada em História e tenho especialização em Gestão Escolar. Uhum. Bom dia, Jader, Rafael. Bom dia. Agradecer a participação de vocês, a disponibilidade em pleno sábado, né, de manhã. Eu sou a professora Fabiana e sou professora de Geografia e Sociologia do ensino médio. Tá? Sejam bem-vindos. Bom dia, Jader e Rafael. Eu sabia que isso podia acontecer. Bom dia, Jader, bem rapidinho. Bom dia, Jader e Rafael. Muito obrigado pela disponibilidade. Meu nome é Everton. Eu sou professor, sou formado em História, mas trabalho na coordenação pedagógica do ensino médio, turno da manhã do Margarida Lopes. Bom dia. Meu nome é Danise. Pode falar, Danise. Vai, Danise. Depois eu falo. Bom dia, eu sou a professora Carlusa de Biologia, já trabalho na Escola Margarida Lopes há 9 anos e sou formada na Universidade Federal de Santa Maria
e atuo com turmas de ensino médio e também ensino fundamental. E agradeço, né, a participação de vocês nesse dia, essa colaboração, Jader e Rafael. Obrigada. Eu sou Danise, professora de Química pela UFSM, dou aula no Margarida desde 2013, agora estou dando aula no Cícero também, e tenho também especialização em TIC. É um prazer receber vocês e ouvi-los. Bom dia, eu sou a professora Pia, sou formada pela FAPRA, eu trabalho Geografia no ensino fundamental, menos o 6º A. Não Bom sei se teria dia, mais alguém. sejam bem-vindos. Eu sou a professora Cleia, atuo na orientação educacional do turno da manhã e na coordenação pedagógica do turno da tarde. Jader, assim, nosso encontro, né, ele está hoje direcionado aos alunos do ensino médio que nos acompanham, tanto na página como aqui, Sim. e os alunos dos anos finais, do 6º ao 9º ano. Então, todos bem-vindos também, né, os nossos alunos aí acompanhando e as famílias. Certo. Não sei se o Rafael está online, porque eu não estou vendo o rosto dele aqui. Não, tá aqui, Jader. Só tô esperando o pessoal se apresentar. Oi, Rafael, bom dia. Não sei se tu gostaria de falar alguma coisa? Não, eu quero agradecer o convite do Margarida Lopes, agradecer ao Jânio pelo convite, que a gente possa fazer uma boa apresentação assim, do tema e que a gente possa fazer uma boa discussão e poder solucionar algumas dúvidas que porventura alguém tenha sobre o tema. Certo. Então, assim, prosseguindo, né, pessoal, para quem não sabe também, né, eu sou irmão do Jânio, né, a gente conversou sobre esse tema, né, alguns professores eu talvez conheça pessoalmente, outros não, né, e dando prosseguimento ao tema, então, né, já fazendo um link com o que a professora Cláudia falou, né, como ela bem colocou, né, que o tema do bullying, ele é um tema que ele já existe, né, não é ele foi... começou a ser trabalhado a partir das pesquisas que eu e o Rafael fizemos um levantamento, né, ali em torno dos anos 80, né, mais ou menos 89 teve uma das primeiras pesquisas, né, e é um tema, assim, que não é tão novo, né, e depois, com a questão da evolução da criação da internet, toda a construção dessa virtualidade, surgiu o cyberbullying, né, que é o tema que a gente vai trabalhar. Eu vou começar a passar os slides aqui para a gente falando sobre o tema. Quando vocês tiverem dúvidas, perguntas ou ideias, vocês podem trazer, interromper, não tem problema nenhum. A ideia é para ser uma conversa, tá bom? Seria interessante que levantasse a mão quem quer falar, né? Daí eu acho que organiza, não, Cláudia? Isso, levanta a mão que eu vou na sequência chamando, né? Só vou pedir, assim, que o pessoal seja breve, né, para que a gente possa dar oportunidade para todo mundo, tá? Certo. Podem, talvez, se manifestar pelo chat também, ali, se quiser alguma pergunta, talvez o Jânio possa cuidar o chat, daí, passando suas perguntas também. Vou passar o primeiro slide aqui, então, para a gente conversar um pouquinho. A origem, né, da palavra cyberbullying, ela surgiu da questão da palavra do bullying, né, e a palavra bullying, ela vem de uma palavra inglesa relacionada à questão, como tem ali na imagem do animal, ali do touro, né, a palavra bully, que significa esse comportamento de valentia, né, da pessoa enfrentar, querer ir para cima. Oi. Só um minuto, tu vai compartilhar os slides, desculpa. Sim, desculpa, não tá aparecendo aí? Não. Não, eu fiquei aguardando, achei que era a minha internet que não estava carregando. Não, eu que errei aqui, desculpa. A nossa ideia é fazer uma explanação, assim, de alguns pontos gerais. Assim, nós vamos entrar em alguns pontos mais específicos, assim, para trazer o tema. Mas, assim, a gente vai começar um pouco pelo bullying, mas, assim, conforme surgir alguma dúvida, alguém quiser entrar em mais algum tema, ou tiver algum exemplo, ou ter visto, presenciado alguma coisa, a gente gostaria que trouxesse no final, assim, ou na mensagem. A gente pode ampliar daí a discussão, trazer mais dados. A gente tem vários dados, mas vai ser muito da demanda de vocês também. O que vocês trouxerem, a gente vai elaborar mais. Assim. Isso. Agora sim, Jader, tá ok. Tá. Então, como vocês podem ver no slide ali, né, que nem eu falei da figura do touro ali, né, a ideia do cyberbullying, né, o conceito de cyberbullying, ele surgiria primeiro do bullying,
E o bullying sugeria a palavra bully, que significaria a questão de um ato de intimidação, né, um enfrentamento, né, uma espécie de valentia, entre aspas, né, com uma questão da agressividade, que é baseado justamente na ideia dessa do comportamento do touro, assim, quando ele é enfrentado, né, irritado. E o bullying, ele surgiu, né, na questão, deixa eu passar aqui, peraí, né, o conceito do bullying, ele foi elaborado nos anos 80, em 1982, não em 89, né, foi a primeira pesquisa que surgiu sobre o bullying, que um pesquisador, ele era da Noruega, ele percebeu, né, uma questão que chamou a atenção dele, relacionado ao ambiente escolar, onde 3 jovens, né, 3 adolescentes se suicidaram. E ele foi pesquisar para tentar entender o que motivou esse suicídio, porque ele achou estranho, né, 3 adolescentes em ambiente escolar. E na pesquisa dele, ele trouxe uma conclusão, né, que esses adolescentes acabaram se suicidando, tirando a própria vida, devido a questões de violência, né, relacionadas a abuso de poder, como está ali nos quadrinhos, né, só que é um abuso de poder persistente, né, incisivo, assim, constante, né, e que gerou intimidação e mágoa, né, trouxe sentimentos nocivos à personalidade desses 3 jovens, e eles acabaram entendendo que a melhor solução para eles, né, devido à questão que eles estavam em processo de sofrimento, era só tirando a própria vida, né, o que obviamente não é a melhor solução. E foi a primeira pesquisa, assim, relacionada à questão do bullying, assim, que apareceu, né. Não sei se tu gostaria de comentar alguma coisa, Rafael, sobre isso? Sim, a gente vai entrar em mais exemplos, assim, se alguém ficou pensando do abuso, assim, essa da imposição, porque tem várias variantes, assim, que vão depender muito da pessoa que aplica e a pessoa que recebe esse bullying. Tanto que nos Estados Unidos, como o Jader falou, que foi um pesquisador, alguém que notou suicídios de adolescentes, nos Estados Unidos, uma das primeiras, assim, acho que mais, vamos dizer, chamativas, foi o caso Columbine lá, que teve um massacre escolar, começaram a pensar a questão do bullying, teve questões de outros suicídios, mas anos depois, assim. Então, o tempo de percepção desse crime, assim, porque foi tipificado como crime isso, por causa dos efeitos tão danosos, assim. O que chamava atenção é que demorou muito para ser visto como crime, assim, ou como algo. Precisou acontecer coisas, assim, muito extremas para alguém conseguir enxergar, assim. E o nosso objetivo, assim, e todos que começaram a perceber, é não deixar chegar nesse ponto. Esse é um ponto que eu só queria salientar, assim. Sim. Há uma questão muito interessante que o Rafael traz sobre a questão do bullying, né? É que a questão do tratamento dele é muito importante, que se tem uma cultura de tratar com a prevenção, né? Para evitar que se chegue a esses extremos, né? Da questão do suicídio, agressões, né? No início, não se tinha esse processo de prevenção, né? Não se tinha essa cultura de que o bullying era um problema, né? Então, aconteceram essas coisas extremas para começar a se pensar, né? E é muito importante que não se permita que chegue nesse final para que se comece a pensar as coisas, né? Possa se pensar antes, assim, né? E para isso é importante uma cultura, né? Até por isso que eu perguntei a questão da área dos professores, né? E é interessante que cada um trabalha com uma área e cada área tem um saber específico sobre o tema, né? A partir do seu foco, né? De poder trabalhar uma cultura educacional, assim, que trabalhe com essa questão da prevenção, né? No sentido de trazer essa percepção antes dos problemas acontecerem, né? Agora, aqui passando para o próximo slide, né? Os primeiros conceitos de cyberbullying, né? A gente passa do bullying para o cyberbullying. Então, em 1982 foi o primeiro conceito criado sobre o bullying, né? Se passou quase que mais alguns anos, né? 10 anos por ali, mais. E o primeiro conceito de cyberbullying foi criado em 2003, 2004, né? Mais de 10 anos. E tem alguns autores, né? Que pesquisaram assim. E aqui nesse quadrinho tem algumas informações interessantes sobre eles, né? Cada um trouxe um tipo de classificação, né? Trazendo primeiro ali, né, o Willard, em 2003, né?
ele classificou que o cyberbullying, né, ele teria como meio, né, seria um discurso, né, ele não usa nenhuma palavra relacionada à questão do meio tecnológico, né, mas ele também classifica muito bem a questão dos objetivos que seriam o cyberbullying, né, que seria a difamação, o assédio, a discriminação, né, a ofensa, a vulgaridade, depreciação e invasão de privacidade, né. Ele não especifica quem seriam os praticantes e nem quem seriam as vítimas, né, porque seriam os primeiros estudos, mas eles já trazem a ideia, né, de que no cyberbullying também existe essa nocividade, né, que o bullying já trazia, né. Nesses primeiros conceitos é muito interessante a gente poder pensar, porque não se tinha uma ideia que a gente tem atualmente de que o cyberbullying é muito mais nocivo que o bullying, porque ele expande mais, né? As barreiras ficam menos limitadas, né? O bullying, ele acontece no ambiente escolar e é muito difícil sair dali, né? E com a questão do advento da internet, essa saída é muito fácil, né? Tu consegue divulgar as coisas com mais velocidade, em mais lugares, para mais pessoas, né? Então a exposição é muito maior. Tem outros autores aqui que trouxeram mais ideias diferentes, né? Mas, a princípio, todos eles concordam que a questão do cyberbullying é uma violência, né? Que tende a ofender, que tem uma questão agressiva por trás, né? Que às vezes pode ser organizado por grupos, né? Por grupos organizados, né? Não é uma questão aleatória, né? Não é um acaso, né? E eles trazem também que o objetivo, né, principal é afetar pessoas que têm vulnerabilidade, né, no sentido de uma incapacidade, uma dificuldade para se defender, né. E muitas vezes no cyberbullying acontece que existe uma prévia investigação, né, no sentido de como afetar aquela pessoa, né. Acabam pegando pontos fracos da pessoa, por exemplo, dados pessoais, imagens, né, textos, para fazer chantagem, que é um tipo de cyberbullying, né, e, por exemplo, o Campbell, ali em 2005, ele define, né, que um grupo de vítimas mais importante que tem no cyberbullying é as crianças e os adolescentes, né. Não sei se tu quer falar alguma coisa, Rafael? Acho que tu falou bem o que eu ia dizer também. Eu só ia focar mais nesse ponto. Acho que tu vai entrar também, mas esse da discrepância da força, assim, porque o objetivo de discriminar alguém, assediar, é meio que uma busca de uma confirmação dessa discrepância. E essa vulnerabilidade é muito comum ser buscada em adolescentes e crianças, porque não tem, vamos dizer assim, a própria experiência em lidar com essas coisas. Realmente não houve tempo para ter experiência, passar por essas coisas. E a própria condição, assim, de estar se descobrindo. A gente vai entrar, acho que depois, né? Já, não sei se a gente já fala agora, mas acho que pode falar depois. As próprias mudanças de puberdade, decisões de vida, conteúdos, pressões. Tem muitas coisas para lidar, e quando surge essa, vamos dizer, não poderia nem dizer oportunidade, mas surge uma vulnerabilidade que alguém pode usar contra a própria pessoa. E isso é um dos pontos que a gente acaba entrando muito, assim, de como perceber e o que fazer quando recebe, porque nem sempre é percebido como bullying, inicialmente não é percebido. E esse objetivo, acho que isso é uma diferença importante, a intenção da pessoa que pratica o cyberbullying. Porque uma coisa é fazer uma brincadeira e outra coisa é fazer um bullying, um cyberbullying. Essa é uma diferença que a gente vai entrar, acho que vai entrar no próximo, né? Acho que no próximo slide. Acho que a gente vai entrar mais nisso. Sim. Meninos, vocês irão usar alguns exemplos mais, assim, diretos, para se ter uma ideia, porque como a nossa cultura muito naturaliza tudo isso, né? Acha que isso é brincadeira, que, imagina, isso é reclamar, é mimimi e tal. Acho que seria interessante, se vocês tiverem ou puderem, exemplificar, sabe? Para identificar mesmo o tipo de violência que isso representa, né? E como é, né? Sim. Fabiana, a gente vai passar, não sei se é no próximo slide ou no outro, alguns exemplos, assim, algumas ideias, né? E essa questão que tu falaste é muito importante, né? Porque como a proposta nossa é uma conversa,
quem se sentir à vontade, talvez, né, de trazer exemplos, né, que vivenciou ou que percebeu amigos, familiares vivenciando, assim, é interessante compartilhar, né, porque valorizar essa questão da experiência concreta, né, para a gente não ficar muito na teoria, né, porque falar sobre o assunto, ele é muito prático, né, a gente pega informação, conversa, né, consegue ler, estudar, mas no momento que acontece com a gente ou com outras pessoas é totalmente diferente, né, a gente está envolvido numa questão emocional, né, a gente sente várias coisas, né, a gente vai sentir medo, vai sentir raiva, né, vai sentir tristeza, e são coisas que teoricamente a gente consegue ler, mas no momento que a gente sente é muito difícil de controlar, né, ou compreender. E então eu convido quem quiser conversar, assim, falar sobre alguma experiência, fique à vontade. Jader, Oi. eu estava aqui pensando, né, quando se volta lá em 1982, eu voltei para Margarida Lopes em 1982, quando eu estudava ali. E aí eu penso assim na questão dessa recepção, né, o quanto isso mudou, né, na questão das gerações, né, a minha geração, a minha família, quando se falava em bullying ou qualquer tipo de ofensa, levanta a cabeça e vai. Você não pode nem dar conta disso, vai embora, né? Ou seja, não era nem permitido que a gente sentisse, né? Você tinha que avançar e pronto, ou você sucumbia sozinho ou ia embora. E agora, né, através dessas mudanças e essa percepção nova, assim, a gente já dá mais esse crédito para a criança quando ela conta, né, quando ela fala, os pais têm mais essa visão. Mas antes, 1980 até 90, falar em bullying era você estar se vitimizando em qualquer momento, né? Então isso também mudou, né? Muito, embora eu ache que ainda está longe do que a gente precisa. Sim, esse é um ponto muito interessante, assim, né? Porque é um certo desdobramento da cultura, assim, nossa, né? No sentido de que antes falar sobre os sentimentos e sobre o que se vivenciava, não que não fosse permitido, né? Mas não era tão valorizado, né? Era visto como fraqueza você falar dos sentimentos, expressar essas vulnerabilidades, né? E você tinha uma certa permissividade para essa questão da agressividade no ambiente escolar ou fora, assim, né? No sentido de que expressava uma valentia, né? É forte tu aguentar o sofrimento, né? Era um valor positivo, né? Só que com o passar do tempo, né, foi se percebendo, isso também a psicologia trabalha, né, a questão de que não, né, se tu tá num processo de sofrimento, é importante que tu fale do sofrimento e entenda, né, por que tu tá sofrendo, né, o porquê que tá acontecendo aquelas questões, né. Não é positivo a pessoa viver num ambiente com sofrimento sempre achando que é uma coisa boa, né. Isso vai trazer um outro ponto que a Cláudia estava falando, acho que é importante que nem todas as pessoas que sofrem bullying, os que praticam, têm vamos dizer assim, um campo familiar ou um meio tão diferente. Esse da força é importante, porque às vezes a pessoa não se percebe forte e ela usa essa força no outro para se valer de poder fazer isso. Dizer que eu sou forte, porque aquele que é fraco. É um tipo de força, assim, vamos dizer, muito, assim, de curto prazo, porque depende de alguém. E ela não traz nenhum benefício, assim, a longo prazo. E ainda vamos dizer assim, é normatizado, assim, vamos dizer. E foi normalizado por muito tempo. E isso é uma coisa que esses autores tentam tirar, assim, vários tentam tirar. Isso não é normal, isso não pode ser normatizado. E vem muito dessa teoria de ser forte. Porque se tu é fraco, eu choro porque fulano me disse, não, tu é fraco. Uma solução muito comum que as pessoas faziam era revidar, mas revidar na mesma moeda. Agredir e virar cultura de quem xinga mais, quem acha fraquezas mais do outro para usar contra ele. Mas o que acontece é que ninguém tá bem. Uma coisa muito comum é que todos estavam mal, todos engoliam seco, e vai chegar no ponto que a gente vai entrar de alguns transtornos, até coisas mais graves, mas o comum é criar uma certa ansiedade e até alguns comportamentos que a gente vai falar mais, assim, mas como agora não conseguindo ver o nome da professora, mas a gente vai entrar em alguns exemplos, sim, mas é só para a gente poder ter alguns termos, porque eles são muito específicos, assim, cada caso é muito individual. Tem casos de pessoas que a gente parece que não tem nenhum problema,
assim, aparente, mas sofrem um cyberbullying. Acho que esse é outro problema do cyberbullying, que ele é muito fácil de ser invisível. O bullying, a pessoa precisa se esconder para conseguir pegar, precisa ser em algum canto, em uma sala, banheiro, um lugar assim muito recluso, assim. Agora o cyberbullying, tu olha a pessoa, ela tira notas boas, ela trabalha, ela é meio quieta, não aparece muito, e pode ser que não esteja acontecendo nada, ou pode ser que ela recebe mensagens de ódio todo dia, toda manhã, e a gente não sabe. Isso é um ponto que é bem importante, assim, por que que é tão importante falar do que está acontecendo? Por que é tão importante encontrar alguém para falar, e quando alguém falar, tu escutar ela, assim. Acho que a gente vai entrar mais, eu acho que a gente vai entrar mais em profundidade depois, né, mas acho que, não sei se tu quer falar mais alguma coisa já, depois do espaço. Só para complementar, né, o que a professora Fabiane tinha trazido, né, sim, né, existe uma cultura, assim, né, isso, os professores de história e de sociologia também podem comentar, né, fica à vontade para comentar, que existe essa questão social de criar essa cultura de que falar dos sentimentos, né, e que o bullying, se você se queixar, é um mimimi, né, é coisa de gente fraca, né, e é uma cultura que a gente tem que ativamente reverter, né, é por aí que começa a se combater o cyberbullying e o bullying, né, poder confrontar essas pessoas, né, não no sentido agressivo, né, mas de colocar que não é um mimimi, né, quando aparece esse tipo de situação, que é uma situação que gera danos psicológicos desde mais básicos assim aos mais severos, né, conflitos dentro da família, conflitos dentro da escola, problemas de aprendizagem, né, e é importante também a disponibilidade da gente em escutar a queixa do outro, né, quando a pessoa traz, por mais que pareça uma questão que seja irrelevante ou que a gente não esteja tão disposto a escutar, né. Na minha geração, principalmente, eu acho que as pessoas da minha geração, né, que estão na educação, tem uma certa dificuldade, eu percebo, em identificar que o bullying não é uma coisa boa, né? Imagina, isso aí também, a gente sofria isso e ninguém falava nada, e ninguém, né, e todo mundo tá aqui, vivo, não sei o que, não sei o que lá, só que é aquilo que você falou, quais são as consequências psicológicas, morais dessa pessoa? E eu também lembrei de uma coisa, que muitas vezes a pessoa que sofre o bullying, ela meio que naturaliza para ela também, para ela não ser rejeitada, ela incorpora isso, né? Então, ela fala assim, o pessoal começa a tirar sarro e ela começa a entrar no sarro, entendeu? Ela fala, começa a entrar na brincadeira meio para não ser excluído, né? E aí, isso machuca, mas ela aceita por não ser excluída do grupo, né? Porque adolescentes e crianças precisam muito do grupo, né? Eu queria dizer algo sobre o que a prof. Fabiana disse, que teve um caso em que uma menina tinha sido criticada pelos cílios dela. Os cílios dela eram super bonitos, ela era grande, e justamente por ser bonito, todo mundo criticava ela. E ela acabou cortando os cílios dela, de cima e de baixo. E tanto que causou diversas infecções, porque é a proteção do olho. E eu fiquei, meu Deus, tudo isso por conta de uma brincadeira sem graça, entre muitas aspas. É interessante esse relato que tu trouxe hoje, agora, né, Renata? Bom dia. Porque assim, né, geralmente uma das questões mais difíceis nessas violências é justamente quando se gera violência e a outra pessoa não tem como se defender, né? Por exemplo, tu falar para a pessoa que ela é bonita e por isso ela faz tu criticar a estética da pessoa, né? Tanto se ela é bonita ou se ela é feia, né? Porque é uma questão do corpo, né? Então não tem como a pessoa se defender, porque ela não pode mudar isso de uma hora para outra, não é um comportamento, entendeu? Então fica muito difícil, né? E pensando assim nessa questão que a professora Fabiana trouxe também, né? A gente pode ver que os efeitos do bullying, né, ele além de afetar a subjetividade da pessoa, tem efeitos sociais, né, porque tu começa a criar uma conduta, tu começa a criar um estilo de comportamento, né, uma forma moral, né, e a gente até chama na psicologia, o que a professora Fabiana trouxe, né, como um comportamento de introjeção, né, no sentido de que a pessoa introjeta aqueles elementos para ela, e como a realidade é muito agressiva com ela, ela tenta fazer o manejo
né, dessa situação, no sentido de aliviar essa tensão, né, diminuir o conflito, e ela acaba abrindo mão dos sentimentos dela, né, acaba se escondendo, perdendo a autenticidade, né, para poder lidar com essa agressividade que vem de fora. E muitas vezes também pode acontecer a situação que a gente chama de identificação com o agressor, né, que é quando a pessoa pega esses elementos, introjeta, e ela se torna um agressor também, né, e começa a normatizar e repetir esse comportamento, né. Não, isso é bem, até dizer assim, a pessoa pode exteriorizar esse agressor, mas às vezes ela internaliza ele. Então a pessoa pode estar lá tranquila, às vezes até o cérebro pode ter parado, mas a agressão ainda está nela. Essa é uma das consequências, vamos dizer, mais silenciosas e danosas, assim. Porque às vezes pode chegar no ponto da própria pessoa não perceber que ela já internalizou aquele agressor dela. Por várias questões, assim. Como o exemplo que ela deu, que a Renata deu, assim, tem vários casos que, às vezes, tem casos que são maliciosos mesmo, tem casos que não são intencionais, às vezes pode não ser. O que pode acontecer da diferenciação, que acho que é o mais difícil, é como comunicar o que eu estou sentindo para não ser fraqueza. Como comunicar isso? Porque não é uma dificuldade muito grande poder se expor para um grupo alguma coisa, ainda mais se é falado que isso é um defeito. Como é que tu vai dizer para alguém? E nesse ponto, quando não consegue dizer para alguém, não acha um adulto ou uma pessoa de confiança para dizer, porque o próprio ato de falar disso já vai ser... Porque isso é um ponto que às vezes não é pensado, mas muitas vezes é pensado. Que a pessoa se percebe, mas se eu falar, como é que eu vou ser visto? Eu vou confirmar isso? Às vezes não tem palavras para dizer isso. É muito difícil. Chegar nesse ponto de falar que, pai, eu tenho medo de falar. Às vezes a pessoa não consegue nem pensar nisso. É ansiedade pura, angústia pura, assim, medo. E não é e não tem nada de vergonhoso nisso, na verdade. Isso é na verdade, natural. A questão é que é difícil a gente criar esse ambiente, assim. Porque, como vocês falaram, assim, Fabiana, e o Jade está falando, essa cultura de não parecer forte, de esconder as fraquezas, a gente acaba internalizando nossos próprios agressores, a gente usa eles nos outros, ou ele nos deixa com a gente e segue no resto da nossa vida, às vezes. E é muito custoso tirar esses agressores ou modificar eles, assim, então... Rafael, sabe o que me assusta? Quando a gente começa a estudar aquilo que eu coloquei ali no chat, né, a questão das violências, né, contra a mulher, contra negros, contra homossexuais, como a nossa cultura é de violência. É assustador isso. E a gente nunca tinha percebido isso, ou poucos tinham percebido, e hoje a gente está tendo mais essa noção, né, de quanto a nossa cultura é violenta, infelizmente. É triste saber, cair a ficha nisso, né? Porque o brasileiro sempre teve uma visão, assim, de harmonioso, né? De acolhedor. Pura falácia, pura falácia. A história nossa é toda marcada de violência. Tanto uma que... história sangrenta, né? Não foi resolvido, né? Coisas do passado e que hoje a gente sente na pele isso pela falta de ter sido... realmente resolvido no passado algumas práticas violentas, como a escravidão, né? E que isso foi, né, infelizmente, ignorado, e hoje a gente paga um preço caro por isso, infelizmente. Eu levantei a mãozinha ali, eu gostaria de colocar, assim, parabenizar a instituição Margarida Lopes. Ali, quando o Felipe fala que sempre tem um grupo pronto a rir, né, de alguém que sofre bullying, né? Nós, como instituição Margarida Lopes, a gente sempre procurou tolir esse tipo de atitude, não concordar. Eu acho que aí começa a modificar o comportamento da sociedade como si, de não naturalizar esse tipo de comportamento, né? Que o aluno sofre bullying e tem uma plateia para aplaudir, né? Então, os colegas, os alunos que estão escutando, que estão assistindo aqui, pensem ali que o Felipe falou, sempre tem alguém para rir, não vamos rir, não vamos naturalizar o bullying, a agressão, a violência contra nossos colegas. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que estar preparado para como é que eu vou dizer assim, para argumentar, para tolir, né, para denunciar que isso não é normal, que isso não é correto, né, que está agredindo o colega ali,
e tem consequências sobre isso. Então, é bem importante o que o Felipe falou. Não vamos dar plateia para gente que pratica o bullying, e o cyberbullying também. Uhum. Essa questão do reforço institucional, né, professora Cássia, é muito importante, né, porque assim como se institucionaliza a questão do bullying, do cyberbullying, e se reforça isso, é muito importante que se tenha o oposto, né, e a gente pode trazer o exemplo prático, né, como seria bom, né, e diferente poder estudar numa escola aonde essa escola, né, essa instituição apoia a questão de combater o cyberbullying, né, e onde os professores acolhem, né, e conseguem trabalhar isso com os alunos e os alunos se sentem confiantes, né, diferente de uma escola aonde o assunto nem é trabalhado, por exemplo, né, aonde não se toca no assunto, né, ou onde não se tem um planejamento, uma política sobre isso, né. Afeta toda a questão da dinâmica, né, da estrutura da aprendizagem, do ensino também. E também o fato de procurarem falar sobre isso sem precisar acontecer um caso extremo, sem precisar Sim. chegar nesse ponto. Porque esses Exatamente. autores começaram a pesquisar quando já ocorreu alguma tragédia. E aí, como a Fabiane falou, tá tão naturalizado que precisou acontecer algo assim extremo para as pessoas começarem a pensar, mas espera aí, isso que a gente está fazendo é bom? É bom? Só porque todo mundo faz, quer dizer que vale a pena fazer isso? Levou muito tempo, assim, ó, esses autores ali, 2003, 2004, 82, assim, são assim, há muito tempo. E antes disso não acontecia bullying? Antes disso não acontecia? Assim, o cyberbullying não acontecia antes porque simplesmente não existia internet, mas a vontade de fazer, a busca desses agressores, até eu vi aqui rapidamente, alguém perguntou, acho que alguém poderia me dizer qual era a pergunta, mas eu vi que era para falar mais dos Falar agressores. sobre o professor André, Rafael, pediu para vocês falarem um pouquinho sobre os agressores, o perfil dos agressores. Eu vou passar para o próximo slide, Rafael. Eu acho que a gente continua daí conversando sobre isso, dessa pergunta da questão dos agressores, tá? Acho que vai ser bem rico. Tá. Aqui, rapidamente, né, tem as categorias do cyberbullying, tá um pouco pequeno, né? Não sei se vocês vão conseguir enxergar direito, mas eu vou falar aqui rapidamente, né? A gente tem como categoria do cyberbullying, né, a questão do assédio sexual, né, uma categoria que é a trollagem, né, que é um termo mais moderno, tem uma categoria relacionada ao compartilhamento, a questão da invasão também, né, da privacidade, tem os valentões da internet, né, tem uma outra categoria chamada isca e a exclusão, né. Rapidamente, assim, né, o assédio, né, ele seria a questão de tu enviar continuadamente conteúdo para alguma pessoa a fim de perturbar ela, né, humilhar ou magoar, né, sem consentimento, né. O assédio sexual, ele é a questão de envio e conteúdo pornográfico explícito, né, o conteúdo erótico para outras pessoas, né, e aqui acontece uma questão muito comum que o público mais vulnerável são as crianças, né, e os adolescentes, porque é uma geração que ela já nasceu com a internet, tem mais facilidade de lidar com a internet, né, e aqui acaba acontecendo que muitos pedófilos se aproveitam, né, em entrar em contato com essas crianças por perfis falsos, né, muitas vezes os pais não acompanham o que os filhos estão acessando na rede, né, então tem uma margem muito grande para acontecer esse tipo de delito, né. Depois a gente tem a categoria da trollagem, né, que até eu coloquei ali a imagem do Trollface, que é um meme, né, que é justamente tu fazer uma espécie de sacanagem com algum conhecido, né, por exemplo, tu tem um amigo ali que namora, né, ou uma amiga que namora, tu ir lá e inventar alguma coisa de que o namorado dela traiu ela, alguma coisa assim, né, a partir de uma mentira tu afetar a vida daquela pessoa. Depois tem a questão do compartilhamento, né, que são compartilhar informações pessoais. Por exemplo, assim, não sei se ainda hoje alguém usa caderno na sala de aula, mas no meu tempo a gente usava, né, tu colocava no caderno ali, por exemplo, telefone, nome, essas coisas, né, e pode acontecer, trazendo esse exemplo assim, né, de uma pessoa, né, próxima, olhar no teu caderno o número do teu telefone e divulgar para outras pessoas sem tua autorização. Né, uma espécie de compartilhamento, pegar informações tuas pessoais e divulgar, né.
A questão da categoria, por exemplo, da invasão e do fake, seria a questão de tu criar perfis falsos, né? Ou tu invadir um perfil que não é teu, e a partir disso começar a obter vantagens ou afetar a vida da pessoa negativamente. Depois os valentões, né, que são os mais clássicos, são aquelas pessoas que ofendem, agridem na internet, né, fazem xingamentos, né, e se aproveitam do meio virtual para soltar essa agressividade, achando que nunca vão ser punidos, né. Depois a gente tem uma outra categoria, que é a chamada categoria isca, né, que abrange mais idades, assim, que é justamente a criação de um personagem fictício para te iniciar um relacionamento ou obter vantagens, extorsão, né, de pessoas. Aqui é muito comum pessoas também de mais idade cair nesse tipo de golpe, né, por exemplo, no Tinder, né, esses aplicativos, assim, de relacionamento, de amizade, de namoro, né, porque a pessoa vai em busca de algo, né, encontra, só que por trás tem uma pessoa ou uma outra pessoa que não é aquela que se apresenta, né, e aí ela acaba criando um relacionamento para obter vantagens, né, e quando a pessoa percebe que talvez aquilo seja uma mentira, pode ser tarde demais, né? Porque a outra pessoa pode estar em posse de dados, né? Pode já ter recebido dinheiro, né? Pode ter enganado de várias maneiras, né? E por último, a gente tem a categoria da exclusão, né? Que a gente pode pensar na exclusão clássica, né? Que é no sentido de a gente excluir uma pessoa, mas aí é no nível virtual, né? Por exemplo, um grupo de amigos postar uma foto lá, propositadamente, para que a pessoa excluída veja que ela não foi convidada para aquela situação, entendeu? Com o objetivo de afetar, né, e desequilibrar o emocional daquela pessoa. Gostaria de falar alguma coisa, Rafael? Alguém gostaria de perguntar? A gente podia até trazer assim, que esses são algumas classificações, mas, por exemplo, alguém pode invadir um perfil, pegar fotos privativas e pôr para os outros. Uma coisa que até é uma das medidas que vários falam contra cyberbullying é tomar cuidado com o que se compartilha, que fotos, que arquivos a pessoa tem. Que uma coisa que pode acontecer é ter fotos íntimas, acontece até com adultos, que nem o Jader falou, assim, tem fotos da relação do casal, assim, e alguém invade esse perfil, invade o computador, tem posse dos dados, e não é muito incomum a pessoa pedir resgate dos dados, ou simplesmente expor para todos. Os casos de suicídio entre adolescentes, os mais comuns são casos de ex-namorados que expõem fotos que dividiam por mensagens, por perfis. Então, os riscos são muito grandes quando não são, e pode haver misturas desses atos, assim. Porque alguém pode pegar fotos de outra pessoa e ficar assediando. Um caso muito comum que pode acontecer é de criar vários perfis falsos e ficar insistindo, incomodando alguém, insistindo, assim. E tem variados graus de dificuldade para poder lidar com isso, assim. Acho que, não sei se a gente vai entrar mais depois, assim, acho que a gente entra depois já sobre coisas para a gente lidar. Acho que a gente fala mais das agressões. Mas, respondendo um pouco a pergunta anterior dos agressores, até eu aludi, assim, falei um pouco que eles são, às vezes não são tão diferentes, por causa que, às vezes, o agressor já está interno, e pode ser por vários fatores, assim. Um dos mais comuns é que pode ser alguma relação já prévia, a pessoa pode ter alguma experiência de abuso já presente, a pessoa já tem o agressor internalizado, ou simplesmente, às vezes, o agressor é internalizado porque simplesmente a pessoa não tem experiência de outra relação, assim. Esses são os casos mais, vamos dizer assim, mais trágicos, porque não é que a pessoa queira, às vezes ela não sabe como agir, não sabe. Esses são casos absurdos. E pode chegar no extremo da pessoa não saber e não querer saber mais, que são os piores casos. Que é quando tudo falhou, assim, que a gente não pode deixar ele chegar nesse ponto. E o agressor busca, normalmente o que o agressor busca é poder validar ele mesmo, validar vamos dizer assim, tem várias teorias psicológicas que vão agir de maneiras diferentes, mas, assim, fazendo um resumo em geral, assim, ligando, assim, uma simplificação quase grosseira, assim, que o eu tô chamando de eu, assim, mas, assim, não levem, assim, tem várias teorias que vão fazer especificações diferentes. O eu do agressor, ele precisa se validar, e a forma que ele acha, por N motivos, pode ser vários motivos, é diminuir alguém,
É agredir alguém, é ver alguém fraco, alguém chorando, alguém sofrendo. Ter esse retorno, ver que ele é mais forte que alguém. E entra na categoria do precisar, muitas vezes. Uma E, autoafirmação. sim, assim, o nível dele é tão fraco que ele não consegue achar em outro lugar. Tem um comportamento até quase repetitivo. Uhum. Eu só vou acabar essa linha de raciocínio para a gente entrar na pergunta ali que eu vi. E o que vai mudar muito são as categorias que esse agressor tem acesso. A habilidade dele, assim. Tem agressores que vão preferir mandar mensagens, tem agressores que até gostariam de fazer alguma coisa, mas eles não têm capacidade. Tem agressores que simplesmente, às vezes, não têm, vamos dizer assim, acesso a senhas, não têm habilidade. Os casos mais graves são de pessoas próximas ou que têm acesso e fingem ser outras pessoas, como o Jader falou, assim, de casos que criam um perfil falso. Às vezes, é alguém do círculo de amizades próximo cria um perfil falso para fazer essas ações. E até essa é uma outra categoria do cyberbullying que não aparece no bullying tradicional, é poder fazer esse jogo duplo, assim, de poder agredir alguém e não ser visto e ao mesmo tempo ser visto. Tem várias variâncias, assim, a gente pode até entrar em mais detalhes, se for... Trazendo um exemplo, assim, da vida real, né, um dos primeiros casos de cyberbullying relatado foi de uma menina, agora eu não lembro a nacionalidade dela, mas o que aconteceu na situação? Isso foi amplamente divulgado na imprensa, tá? Essa menina, né, ela começou a receber contatos pela internet, né, de um perfil, e o que aconteceu? Esse perfil começou a falar de questões privadas dela, né, da saúde mental dela e emocional. E foi tão forte isso que desequilibrou ela emocionalmente que ela acabou se suicidando. E aí, na investigação, descobriram que esse perfil, ele foi criado por uma menina adolescente, que era a vizinha dela, só que junto com a vizinha adolescente, tinha a mãe, né? A mãe e a filha criaram o perfil para importunar essa menina, porque, se eu não me engano, ela tinha alguns problemas de saúde mental ou emocional, e esses vizinhos não gostavam, né? E eles criaram o perfil para importunar ela, xingar de uma maneira indireta, e a menina acabou se suicidando. Né? Foi um dos primeiros casos assim que surgiu na imprensa, que chamou a atenção, né? Já tinha o Luiz Eduardo ali, tinha levantado a mão, Luiz, se ainda... Certo. Como é que eu faço para ver as perguntas aqui? Não tinha no chat, ele só levantou a mão. Aqui o tá. pessoal está comentando sobre trollagem, sobre um aluno perguntando que hora que acaba. Nós vamos mais um pouco, bastante. Tá, João? Está perguntando da hora. 11 e pouquinho por aí mais. Pouquinho, né? Nós temos tempo. Sim. Tá? Tá. Não sei se o Luiz Eduardo quer perguntar. É que eu ia falar sobre uma amiga minha. Ela tinha poucas fotos no Insta dela, mas aí passou uma semana, ela achou um perfil dizendo que era uma secretária com as fotos dela sendo publicadas. Aí ela mandou para todos os amigos para dar uma denúncia para aquele perfil falso, que não era exatamente ela. E ainda era de outro estado, não era aqui do Rio Grande do Sul. E tava usando as fotos e tudo. Até as frases e status, stories. É uma situação muito constrangedora, né? Porque geralmente o objetivo das pessoas ao criar esse perfil fake, assim, né? E tu percebe que eles não têm muita criatividade, porque eles copiam tudo igual, né? Para se parecer com outra pessoa mesmo, né? Para se esconder. E é justamente para poder extorquir, né? Por exemplo, no Facebook tem grupos ali de venda, trocas de carros, itens assim, né? Que tu não compra assim com nota fiscal, nada, tu compra de boca em boca. E tem muitos perfis ali, tu vê seguidamente reclamações assim de pessoas que caíram em golpe, né? Pagaram e não receberam o produto, ou a pessoa sumiu, né? Porque eles acabam utilizando esses dados de outros assim para criar esses perfis, né? E isso que o Luiz Eduardo trouxe é importante porque também faz a gente pensar, né, a forma como a gente coloca os nossos dados na internet, a forma como a gente acaba se expondo, né? Às vezes tu colocar questões privadas de forma na internet de maneira pública demais, né? Isso traz muitos riscos, né? O Jânio.
Pode falar, Jânio. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. E, pois é, esse ponto, ele é bem importante, assim, que o Jader traz, da questão dos nossos dados, né? Porque vocês estão vendo, a gente está vivendo uma realidade do ensino remoto, por exemplo, né? Do ano passado até esse ano. E eu sempre me pergunto, assim, e falo para a gurizada, né? A importância de cuidar esses dados, por exemplo, que você larga nas redes sociais, que você larga no ambiente. A gente está no ambiente digital, querendo ou não, há um controle disso. Mas você tem alguns mecanismos e algumas formas de tentar cuidar minimamente esses dados, né? Essa exposição desses dados. Por quê? Porque isso é material para, por exemplo, depois você usarem contra você, ou até mesmo você, por exemplo, sofrer algum tipo de bullying, alguma coisa em relação a isso, né? Então, eu falo assim para a gurizada, quando, por exemplo, algumas coisas básicas, né? Você logou um e-mail Educar, que todo mundo tem, todos têm um e-mail Educar, né? Cara, terminou a atividade, desloga o e-mail Educar, não deixa ativo, sabe? Cuida das suas questões digitais, porque às vezes a gente está num aparelho, vai para outro e a gente acaba não fazendo essas coisas mínimas. Por quê? Porque isso é importante para nós, justamente para a gente se proteger também, minimamente, tentar se proteger de futuros usos desses dados e até mesmo de pessoas más intencionadas que venham praticar algum tipo de crime ou alguma coisa em relação a nós mesmos, assim, tá? Sim. Matheus, depois eu acho que daí, se o Jader quiser seguir, né? Sim, sim. E aí a gente avança mais um pouquinho. Matheus. Tá, tô conseguindo me ouvir bem? Sim, Matheus, pode falar. Voltando um pouco para a questão não dessa coleta de dados, roubo de dados, mas para a questão das ofensas, tem um documentário da Netflix chamado Dilema das Redes, que fala de muitas questões envolvendo internet, redes sociais, e eles contratam alguns atores para fazer algumas cenas que não são muito longe do cotidiano. Tem uma garota que ela tem um cabelo diferente e ela posta, ela faz meio que uma trança, algo do tipo. Ela posta na internet e aparece os comentários lá das pessoas xingando ela e tudo mais. E ela fica obcecada, ela fica pirada com aquilo. Tanto que ela vai lá depois e corta a trança só para não falarem mal dela depois. Então, para ver até que ponto pode chegar. Porque a criança ela não tem essa coisa de... Que idade ela tinha, Matheus? Sabe dizer? Eu não sei, devia ter em torno entre os 10 anos, no documentário. Mas a criança ela não tem essa noção de não se deixar afetar por essas coisas. E não estou defendendo, obviamente, quem fala isso. Mas a gente... Seria bom ensinar para as pessoas, no meu ponto de vista, a conviver com as diferenças e entender que não existe melhor ou pior, só existe diferente, porque quando a gente entende isso, quando a gente recebe uma crítica, a gente pode começar a pensar assim, por que eu vou... O quão distorcida essa pessoa tá, a visão da realidade dessa pessoa, a ponto dela me agredir só porque acha que algumas características minhas são piores ou melhores. De novo, não querendo defender, mas até para prezar melhor a saúde mental da pessoa que está recebendo a crítica. Ela se afeta menos aí. E eu não sei se vocês entenderam, mas é isso que eu tenho para dizer. Não, mas Matheus, o que tu falou é precisamente por que essas pessoas fazem essas agressões? Porque realmente elas não têm muito a oferecer, assim, as pessoas que agridem. Infelizmente, elas são pessoas que se buscaram agredir, dizer que o outro não é, porque não tem muito a oferecer também. Infelizmente, elas estão dando o que elas têm, até por isso que a gente entrou. Esse é mais ou menos o efeito prático que a gente estava falando, assim, que parece meio, vamos dizer assim, meio teórico, nessa da internalizar o agressor, mas é mais ou menos isso, a pessoa busca diminuir uma pessoa, falar mal, e vai saber quem é aquela que falou, talvez não tivesse um cabelo, assim, não tivesse algo. Eu lembro um pouco do documentário, sim, mas acho que o que tu falou é bem importante, porque quando a pessoa não encontra alguém para falar, ela não tem confiança em quem dizer, e só tem aquilo ali que traz, vamos dizer assim, malefícios, a pessoa fala mal daquilo, o que resta para ela além de tirar, assim? Ali dava para tirar o cabelo, pelo menos. Agora, tem casos que a vida da pessoa não tem... Daí vem a lógica, por que a pessoa se suicida? Porque é a única maneira de tirar aquilo, às vezes.
Então, Rafael, não, eu queria lembrar, assim, aproveitando o gancho do Matheus, assim, ó, da questão, você está falando agora, da questão do sentimento, né? Qual é o sentimento de quem está recebendo, né? E aí a Fabiana, voltando lá ao que a Fabiana disse antes, assim, da naturalização, e daí você entra na brincadeira. Mas quando você entra na brincadeira, você continua sozinho, né? Eu acho que entra nesse ponto aí, né? Essa solidão, né, do sentimento, de sentir esse momento de exclusão, de ser ofendido, de ser maltratado, né? E a pessoa carrega isso, às vezes, pro resto da vida, e daí depois as respostas, né? As consequências que vêm mais adiante, né? Surge uma espécie de fantasia de que a pessoa vai se integrar, né? Mas, na verdade, ela está se tornando submissa, né? Aquilo, né? Que tipo de integração é essa, né? Integração é essa que tu tem que, vamos dizer assim, literalmente cortar um pedaço teu, isso é uma integração. Assim, acho que isso é o que a gente estava falando antes, do que é normal, né? Que grupo é esse que riem de você, ridicularizam, né? Porque vem a pergunta, como é que tu vai comunicar isso, né? Como é que tu vai comunicar? Se comunicar e continuar, daí realmente, daí vem a pergunta, que grupo é esse? Que tu comunica, tu fala e eles continuam. Porque o mais comum é a pessoa se sentir como, acho que trouxe um bom exemplo esse documentário, porque a pessoa não se sente nem, não acha ninguém. Se eu me lembro bem do documentário, ela não fala nem pra mãe dela, não fala pra ninguém da família, e quando as pessoas vêm é porque ela já aconteceu, assim, já cortou o cabelo e já tá naquele estado, assim, não teve essa, vamos dizer, essa fala. Acho que a gente vai entrar depois já nessa do Isso. o que ver, como ver, perceber que a criança está sofrendo cyberbullying. Essa questão da motivação do que leva uma pessoa a se tornar um agressor ou a pessoa vivenciar a agressão também, a gente vai falar. Eu vou passar o slide agora para a gente seguir daí. Acho que a gente já começa agora, né? Isso. Daí, se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar no chat, a gente fique já à vai vontade guardando. para falar, né? A proposta é ser uma conversa. Então, aqui, Eu só queria, antes de continuar, também eu coloquei ali no chat, que tem um outro documentário que eu achei melhor até, é um pouco mais antigo que esse Dilema das Redes, que é do grupo Quebrando o Tabu, que é sobre invasão de privacidade. Esse daí é assim, porque mostra, é um documentário feito no Brasil. Então mostra é mais próximo da nossa realidade, sabe? É chocante. Dando sequência, então, né, pessoal, a questão do público vulnerável ao cyberbullying, né, toda pessoa pode sofrer com cyberbullying, obviamente, né, mas os grupos mais frágeis são as crianças e os adolescentes, né, e alguns fatores de risco que a gente trouxe para destacar aqui, né, depois se alguém quiser comentar, também pode comentar. O primeiro deles, né, a questão da idade e da maturidade. Por que a gente coloca isso aqui, né, porque por tu ser criança, né, tu não tem um aparato psicológico com experiências de vida, né? Tu tá no ambiente familiar, né? Tu é criança, né? Tu não tem experiência prática relacionada à vida, né? Algumas pessoas usam a palavra inocência, né? Eu não gosto muito dessa palavra porque parece que remete a criança a um lugar de não saber, né? Mas a criança sabe muitas coisas, às vezes a gente que não escuta, né? E a questão da maturidade, por exemplo, na questão do adolescente, né, que ele está passando por um processo de diferenciação, toda uma questão hormonal, né, que é uma questão biológica, uma questão psicológica de desvinculamento dos pais, procura de pessoas novas, né, um meio social diferente, né. Depois a questão da habilidade no manejo da tecnologia, né. A gente sabe que as crianças e os adolescentes têm muito mais habilidades em lidar com a internet do que as pessoas mais antigas, né? Principalmente as pessoas da geração que nunca lidaram com a internet, né? Porque são pessoas que de berço já têm a questão da internet, então elas têm facilidade para lidar com isso, né? E depende muito também da influência que os pais têm da internet dentro de casa, né? Outro fator de risco é o tempo de acesso, né, à internet, o quanto que esse jovem ou essa criança fica exposto à internet, né, se tem algum controle em casa ou não, se a pessoa acessa toda hora, o que inclusive, isso é uma psicopatologia que a gente não trouxe aqui, que é de um outro assunto, mas
ficar dependente da internet é uma patologia, né? Ficar dependente de jogos eletrônicos, né? E quando eu falo dependência, é a pessoa não conseguir viver sem aquilo, né? Todo dia ela tem que ter, como se fosse uma questão, por exemplo, que nem o tabagismo, o álcool ou as drogas, né? Também as formas de exposição é um fator de risco, né? No sentido de que como é que a pessoa está exposta à questão da internet, né? Se ela tem liberdade total para usar do jeito que quer, se não tem controle. E a questão aqui também dos fatores é a atenção e acompanhamento dos familiares, né? Se a família está atenta, né, a essa dinâmica que a criança estabelece na internet, se ela acompanha, né, se ela não acompanha. A questão dos limites, né, e das regras, no sentido de estipular um tempo, né, como que a pessoa vai usar, né, o porquê que a pessoa vai usar, né, e a questão da negociação. Aqui na negociação é importante salientar que ela pode ser positiva ou negativa, né, no sentido de tu conseguir conversar com o teu filho, com esse adolescente, esse jovem, né, numa forma sadia, né, de conseguir estabelecer um diálogo, ou no sentido de o adulto ceder o tempo inteiro para o adolescente e para o jovem, perdendo o controle da situação, né? Permitindo sempre que ele faça da maneira como ele quer, né? E por uma questão de maturidade, né, muitas vezes o jovem pode não perceber que talvez aquele comportamento que ele está tendo, ou a forma como ele está utilizando, pode ser nocivo para ele ou arriscado, né? E também entra a questão da liberdade, né? No sentido dos pais deixarem muita liberdade para o filho, né? No sentido de não ter essa negociação, essas regras assim. Outra questão que é um fator de risco, né? E aí vai entrar no próximo slide a questão do que cria essas psicopatologias relacionadas ao cyberbullying, né? É a questão da ausência do entrosamento e confiança e diálogo na família, né? Se tu tá numa família que tu não consegue ter isso, tu pode ter várias questões, né, e relacionadas ao cyberbullying, né? Se tu tá sofrendo, tu vai ter dificuldade para falar, né? Tu não vai ter um ambiente que te acolhe, que seja agradável para te falar, porque tu pode, inclusive, ser rechaçado, né? Ser visto como mimimi ou frescura, né? E muitas vezes também o que dificulta é que nas famílias existe a questão da violência doméstica, né? A questão da violência contra a mulher, né? Todos esses reflexos, assim, todos esses efeitos acabam agregando para que a pessoa tenha dificuldades para lidar com o cyberbullying, né? Alguém quer comentar? Já também tem essa parte da família, assim, pode ser que a família não tenha, vamos dizer assim, caso de violência doméstica, assim, mas pode ser que o período que está ocorrendo o cyberbullying coincida com algum outro problema, que nem, por exemplo, o pai foi demitido, a mãe está fazendo 1001 coisas, o filho vê os pais sofrendo e não quer, vamos dizer assim, trazer aquilo, o sofrimento, porque ele já está vendo que os pais não estão tão, vamos dizer assim, quase se esgotando com as questões do dia a dia, como é que Uma vai trazer sobrecarga, mais né? uma questão? Como é que ele vai trazer? E daí dá um outro peso para a criança, assim. E esses casos de violência doméstica, casos assim, às vezes a criança procura um professor, às vezes. Um professor ou um outro adulto de confiança. Que aí vem um papel uma posição bem difícil que alguém pode ficar, porque a criança não achou em casa, às vezes por 1001 motivos. Pode ser que os pais são ótimos, mas agora não dá. Às vezes a criança não se sentiu segura de trazer aquela questão. E isso é uma questão na educação muito interessante de poder pensar, né? Como é que os professores podem lidar com essa questão da figura dos pais? Será que o professor consegue discernir como é que ele trabalha essa questão de ocupar ou não esse lugar dos pais? Até que ponto se divide as responsabilidades, né? Sim. Aí uma outra coisa que eu acho que tem a professora de português, acho que vai me corrigir melhor, mas eu imagino uma alegoria assim, que eu já vi em alguns textos, é imaginar que o online é como se fosse sair na rua. Quando tu sai na rua, tu não fica se apresentando para todo mundo, tu não diz onde tu mora para qualquer um estranho que te vê, tu não põe numa parede na rua onde é que tu mora, tua foto, tu não põe lá em qualquer lugar da rua. Tu não vai fazer isso. Isso é uma coisa que o pessoal fala muito de como usar a internet, porque esse é um perigo. A pessoa está tão familiarizada com a internet, às vezes os pais veem que a criança está em casa, tá em casa, tá seguro, né? Mas não tá, a criança tá na rua, tá falando com alguém a quilômetros, e pode ser que a criança esteja dando dados, assim, da casa, fotos. Então, assim,
é uma coisa, é por isso que é um fator de risco muito grande, assim, esse manejo da internet até a familiaridade. Acho que alguém fez uma pergunta aí. Não, agora eu já leio ali os comentários, o professor Jânio está inscrito ali para falar. Jânio, eu vou ler ali e já passo. Pois é, pessoal, isso eu acho bem importante isso que o Jader traz, que é o seguinte, a gente não vê esse problema como menor, né? Às vezes a gente está tem outras situações familiares, por exemplo, o desemprego de um pai, ou, por exemplo, um problema com a mãe, né? O teu problema em relação à questão do bullying, do cyberbullying, não é um problema menor, né? Acho que a gente tem essa consciência, ele é um problema tão quanto os outros. Então, não existe menor e maior, né? Exato, justamente para a gente perceber que às vezes a gente se tolhe, né, se corta em não falar achando que não é um problema. E aí a coisa vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando. Então, assim, ó, observou isso? A melhor coisa a se fazer é conversar, falar, colocar para fora, explicitar e não achar que é um problema menor, porque é um problema e nos afeta a nós todos, afeta a nossa saúde mental, tá? Obrigado. Tá, assim, ó, meninos, a professora Cleia está colocando aqui que nós da escola estamos sempre prontos, né, para receber e apoiar nossos alunos, né, nós já tivemos casos de bullying, de invasão de contas, de comentários na internet contra alunos, ao professor, entre alunos também, né, e como a professora Cássia disse, a gente sempre toma, assim, ó, a atitude, né, de coibir, né, esse tipo de ação dos alunos, né, e trabalhando na prevenção. E aí, assim, só para reiterar com os alunos e as famílias, né, a professora Cleia trabalha com ensino médio como orientação no turno da manhã, ela coloca ali, lembra os estudantes que todas as sextas, no turno da manhã, estou na escola para conversar. À tarde, nós estamos sem orientação, mas eu respondo por essa parte, atendo as famílias e os alunos quando precisam conversar também. E à noite, e aí temos a professora Isaura, que me ajuda um pouquinho, porque ela é do turno da noite. A professora Isaura estava, mas agora acho que caiu a conexão dela ali. Tá? Então, nós temos esse apoio, tá? Mas sempre quando chega ao nosso ouvido que tem algum problema, né, nós vamos até a gente conseguir auxiliar dentro do que a escola tem o seu limite, né? Mas a gente sempre dá esse apoio, tá? A professora Cássia, e aí eu queria já te passo a palavra, Cássia, eu já queria colocar assim, enquanto mãe, né, e colocar para os pais, nós vivemos um momento, assim, ó, de muita fragilidade dentro das nossas casas, com essas aulas online, estando na casa do outro, né, os filhos mais dependentes da tecnologia agora do que antes, então eu sempre digo na minha casa que a gente acabou perdendo, né, porque o que você vai fazer? Você não pode ir para fora, você não pode não sei o que, você não pode. Você tem o telefone e tem o computador, né? Mas a responsabilidade é nossa, e mesmo no último respiro, assim, do cansaço, a gente tem que ir lá e dar uma olhada, o que eles estão fazendo, né? E não se sentir assim, às vezes eu vejo alguns pais dizendo que, mas o meu filho disse que eu vou tirar a privacidade dele. Essa conversa, ela tem que começar desde cedo, porque as crianças, elas estão com a tecnologia desde a pré-escola agora, né? Então tem que ensinar desde cedinho. Uma e depois dica para Cássia, tá? Daí, tá bom. Só um comentário breve, assim, né? Uma dica eu acho que é importante passar para os pais que estão ouvindo a gente, para os professores, né? É que esse acompanhamento em casa, né, não necessariamente precisa ser feito no sentido, assim, de ser uma averiguação, né, como se fosse uma batida policial, né, porque isso acaba intimidando também o jovem, o adolescente, né. É importante, talvez, trabalhar de uma maneira mais lúdica, né, os pais, né, na medida do possível, né, no tempo, assim, trabalhar se aproximando, né, por exemplo, se o filho está jogando, se o filho está vendo uma série, tentar conversar sobre o assunto, perguntar sobre o que trata o assunto, né, o porquê que tu gosta disso, né, trazer pontos de vista, assim, para conversar e poder ter acesso a esse mundo do jovem, né. Professora Cássia. O que eu queria colocar é a questão da participação da família, como a Fabiana falou. Eu sou numa geração também que a gente não é a geração virtual, né? Nós somos uma geração que nós tivemos que aprender na marra a lidar com as tecnologias. Mas que a família que está nos ouvindo, pais dos nossos alunos, lembrar sempre que a gente educa pelo exemplo.
Como é que eu formo um agressor, um cyberbullying? Quando eu faço piadinhas desagradáveis perto do meu filho, quando eu rio da desgraça dos outros, quando eu apoio atitude de violência, eu estou ensinando o meu filho a esse tipo de atitude. E se ele está em casa, ele vai, eu educo pelo exemplo também. Então, ele vai procurar replicar essas atitudes, talvez, noutras formas. Se ele não tem o convívio social nesse momento, ele vai replicar lá na internet, é onde ele tem o acesso mais fácil. Então, a gente tem que cuidar também com o que a gente fala, com que as nossas atitudes diante dos nossos filhos, diante dos nossos alunos também, nós como professores também. Então, a gente tem que cuidar muito isso. Eu sempre friso, nesse momento de aula remota, a gente está muito invasivo, a gente invade a casa dos nossos alunos ao dar a aula. Os nossos alunos estão dentro da nossa casa muitas vezes, quando estão assistindo a aula. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Por quê? Porque no dia a dia, quando era normal, não existia aquele pai, aquele dentro da nossa sala de aula. Então, a gente tem que cuidar isso também. Agora, como é que a gente vai se comportar aquela hora aquela hora da aula, para não causar constrangimento aos outros colegas e até situações de bullying. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E lembrar sempre os pais que a gente educa pelo exemplo também, pelas nossas atitudes. Tem uma questão, né, importante, assim, trazendo essa questão que vocês comentaram, os professores comentaram sobre o comprometimento da escola em estar preparado com as situações de cyberbullying, né? Uma questão que eu posso trazer da minha experiência pessoal, assim, na minha época de estudante, né, eu não sou tão velho assim, mas já faz algum tempo, tinha na escola o SOI, eu não sei se existe ainda o SOI, né, mas na minha época a sensação que eu tinha quando eu ia para o SOI é que eu estava indo para um órgão de repressão, né, porque eu sabia que quando eu ia lá, era só para falarem com questões comigo, assim, numa espécie de correção de algum comportamento, alguma atitude, né. Eu acho muito importante, talvez, que esses órgãos né, trabalhem também as questões, reforcem as questões positivas, né, dos alunos, né, de poder se aproximar para uma conversa de questões positivas, né, não focando só nos problemas, né, porque quando a gente trabalha só focando nas questões negativas dos alunos, parece que a gente reforça essa questão de que a gente só vai ser chamado ou acolhido para alguma questão quando tiver algum problema, né? E é importante a gente também poder acolher as pessoas nas questões positivas que elas trazem, né? Tem algumas questões assim que o pessoal está trazendo ali nas mensagens, acho que tem muito a ver com essa situação assim da proximidade, né? Que nem essa de ir pro SOI, porque não tem uma maneira de se sentir mais diferente do que ser chamado pro SOI, assim, porque tu já tá sofrendo porque tu é diferente, digamos assim, e agora tu vai ser removido da sala, colocado como se fosse lá como um experimento quase, assim, ó, é um bicho raro, vai lá para aquele lugar e tu se sente o quê? Não sei o que se sente, assim, sente uma coisa muito estranha. E eu acho que principalmente que nem esse que tem a foto da Megumin ali, acho que é o Sidney, que não sabe, por exemplo, tem assuntos em comum que não tem com os pais, né? Vai falar do anime lá, vai falar do... Assim, precisa de tempo, assim, acho que entra no que tu falou antes dos fatores de risco. Por que um fator de risco é a idade? É por causa da diferença, assim, como é que tu vai falar de uma coisa que tu tá vivendo com o pai que viveu outra coisa? Tem uma distância para, vamos dizer assim, compensar, e essa distância leva tempo. Esse vínculo de confiança tem que ser construído, assim. Às vezes as pessoas acham que só porque as pessoas estão vendo a mesma casa, elas sabem tudo que está acontecendo uma com a outra. Às vezes tu sabe só por indiretas, assim. Mas tu não sabe o que está passando na cabeça. Tu sabe que, alguém gritou ali, sei lá, gritou um palavrão. Daí vai lá e xinga a criança, não sei o quê. Mas na verdade o cara morreu no jogo ali. Ele não estava xingando alguém, às vezes. Ela só foi extravasar porque morreu ali. Fiz besteira, não sei. Daí tá, fez um palavrão, que tem que ir, não é para fazer isso. Agora, não foi no sentido de prejudicar alguém, assediar. Acho que esse é um ponto que a gente podia entrar depois. Acho que a gente vai entrar depois, não sei se a gente já entrou um pouco antes, mas esse do assédio. Onde é que é uma brincadeira, onde é que não é? Acho que esse é um ponto importante, assim, que como é que a gente vai se conectar? E essa conexão é demorada e acho que é por isso que é difícil. Tem um certo ceticismo, assim, a pessoa... Por que a gente não confia direto num estranho?
eu não sei o que ele vai responder, não sei o que ele vai falar. Uhum. E às vezes o professor ou o pai tem essa questão de, pai, o que eu vou trazer vai ser importante? É importante, mas olha o que a pessoa está fazendo, olha o que está sofrendo, olha o que está acontecendo. Ou será que vai entender o que eu estou passando? Porque, imagina, eu tô lá jogando, daí um perfil lá tá me xingando já faz dias e dias, eu reportei ele, mas ele outro veio. Como é que eu vou falar isso pro meu pai? Como é que eu falo isso pra minha mãe? Não sabe nem o que é jogo, não sabe nem o que é MOBA, não sabe nem o que é não sei o quê. Como é que eu vou explicar essas coisas? Uhum. Assim, tem vários pontos, isso é só um ponto bem específico, mas questão do corpo, questão de sexualidade, a gente nem entrou, mas elas por si só são questões muito amplas, assim, e por isso que eu digo, assim, que é uma posição muito difícil quando uma criança vem pedir ajuda, porque ela já está confiando na gente, já passou por ela já pensou muitas coisas antes de chegar na gente. Uhum. Então, por isso que é muito doloroso quando uma criança vai pedir ajuda e o que o adulto, o amigo, alguém diz assim que, não é nada, faz isso e acabou, e nem escuta. O minimizar ou deixar para lá já é uma agressão assim, ó, se não for maior, é tão ruim quanto. Ela, na verdade, confirma a agressão. E aí tem um autor em específico que diz que aí é quando se vê um trauma. Daí ali tem um autor em específico que diz que quando alguém não é reconhecido no que sofreu, já é assim, ó, como se fosse abrir uma caixa de Pandora, assim. E fechar esse negócio é, assim, ó, a pessoa por si só é muito difícil, assim. Acho que tô fazendo piada, alguém perdeu o braço aí, então vamos pegar o braço de volta e colocar aí, então. Não Eu sei. vou pedir para os nossos alunos ali ter um pouquinho de paciência, porque o assunto é importante, bem sério, né? Uhum. E aí a gente dá continuidade, mas o Matheus fala rapidinho, daí o Jader continua ali, para a gente não perder o tempo, né, Jader? Senão Sim. ficam fatores importantes também que vocês têm para trazer para a gente. Claro. Matheus. Eu falei sobre isso, um pouco dessa parte na aula de sociologia, sobre o que as nossas crianças entram em contato. Eu lembro, o meu último ano em Riachuelo, umas crianças de 8, 9 anos xingando como se fosse um velho bêbado de 70 anos. E, por exemplo, eu usei o exemplo também de que elas estão entrando cada vez mais, cada vez mais cedo, as crianças de 8, 9 anos escutando, por exemplo, aqueles funk aqueles mais pesados, sabe? Que fala de drogas e armas e até objetificação da mulher, não deixa de ser. E já com 8, 9 anos, imagina o efeito que isso tem no cérebro dela. O que isso vai gerar pro resto da vida dela nos próximos anos. Só lembrando. O que tu fala, Matheus, é bem importante, porque essas crianças, às vezes, elas nem sabem o que estão falando. Às vezes, elas escutam um tio, um avô, um pai, às vezes, em piores casos, até algum amigo, uma mãe, não sei, falando isso, e elas não sabem. E quando elas entendem o que falaram, elas têm uma escolha muito ruim. Eu realmente quis falar aquilo, ou eu não era, eu era burro, vamos dizer assim, porque eu falava sem saber. É uma posição bem ruim, assim. Então tem mais de um motivo para a gente dizer, olha, isso não é bom de falar, assim. Eu estou sendo um pouco técnico agora, acho que vocês podem me perguntar mais, assim, porque para ser mais claro também, porque eu acabo entrando assim, mas tem muito, não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum mal em comunicar para a criança que o que ela está fazendo não é bom nesse caso, assim. E é o que a gente acaba descobrindo é que elas não entendem em muitos casos. E quando elas entendem, daí já entra em outras questões, assim. Acho que não sei se vai dar tempo de entrar, realmente. Eu vou passar o próximo slide para a gente continuar, tá, Rafael? Tá. Luiz Eduardo levantou a mão, só que antes do slide aí pode falar? Posso? Pode. Falando ainda de crianças, vou falar duas coisas. Um é no meu mundo favorito, que era dos jogos. Eu era muito atacado por crianças, porque elas morriam. Eu literalmente jogava meu fone pra longe, porque estourava os tímpanos com os gritos delas. E eu recebia muitos xingamentos pesados, pesados mesmo. Que nem eu nunca imaginaria fazer isso pra uma pessoa. E o outro, um amigo meu tem uma irmã de 11 anos, que já namora e faz de tudo com 11 anos. Então, tipo, eu fico sem entender tudo nesse mundo.
causa dessas coisas. São questões bem preocupantes, assim, né, Luiz? Porque, primeiro, a gente sabe que as crianças, elas aprendem muito rápido, né? E elas aprendem por repetição, assim, né? Por copiar, né? O comportamento alheio, né? Então, se as crianças têm liberdade em mexer na internet, entram em contato com pessoas nocivas, se elas têm um ambiente familiar que também já tem uma questão nociva na questão da educação, onde não há respeito, onde se fala palavrão, essas coisas assim, né, a criança vai naturalmente reproduzir, porque ela vai entender aquilo como algo do cotidiano e natural, né. Essa questão que tu traz também da exposição da sexualidade, né, da criança, assim, se existe uma naturalização em casa, né, no sentido de que os pais expõem questões eróticas, enfim, né, até mesmo pornográficas ou da sexualidade, assim, de forma natural, sem se importar com a presença da criança, né, isso também ela vai agregar no comportamento dela. Por exemplo, se os pais, né, escutam uma letra de funk onde fala sobre crime, onde fala sobre pornografia, onde defende a questão de que os traficantes são pessoas boas, né, no sentido assim de que são heróis, né, a criança vai entender que aquela letra está falando algo correto, né, e ela vai acreditar que aquilo ali é a situação normal, e ela vai reproduzir, né, então é muito preocupante, assim, por isso que também é importante a questão do trabalho da educação e o fortalecimento de uma cultura que traga um contraponto, né. O que tu já tá falando é aparecer alguém e dizer que isso é errado, ou dizer que tem outra coisa. Acho que o que é o mais triste é que não tem outra opção, às vezes. A pessoa simplesmente não tem. Não aparece alguém e diz, ou a criança não encontra um exemplo, vamos dizer assim. O exemplo que tem é esse. E daí, o que a criança vai fazer, né? E até aqui alguém comentou que todo mundo fala palavrão ali, né? Falar palavrão é uma coisa normal. Em algum momento alguém ou a gente vai falar algum palavrão. A questão é quando a pessoa só sabe falar palavrão, né? Ou só sabe falar questões negativas. Aí entra uma questão preocupante, né? Mas, por exemplo, tu tropeçar na mesa ali de manhã cedo, num frio, chutar com o mindinho o pé da cama e gritar um palavrão é algo normal, né? Não, é uma coisa que às vezes a gente nem percebe, né? Ninguém vai ser punido por... A pessoa já se puniu, né? Vamos dizer assim, já tá sofrendo. Continuando aqui, então, né, pessoal, a questão dos praticantes do cyberbullying, né? A faixa etária, né, segundo que a gente pesquisou, que mais pratica o cyberbullying é a faixa etária dos adolescentes, né? E os fatores que incidem para que isso aconteça, primeiro, é o início da puberdade, né? Por questões hormonais, né? E por questões de alterações psicológicas, né? Quando a gente é adolescente, no início da adolescência, a gente tem as primeiras experiências de autonomia, né? E criação de grupos e vínculos sociais, né? E o que eu quero dizer com isso? As primeiras experiências que a gente tem fora do seio familiar, né? No sentido de que a gente cria e a gente tem uma maior capacidade de escolha, no sentido que como eu vou fazer, né? Entra uma questão de responsabilização, né? E entra a questão do desejo e da frustração, né? No momento que o jovem escolhe algo, né? E acaba não conquistando aquilo que ele desejou. Por exemplo, eu sou adolescente, né? E eu me apaixonei por alguém, né? Vou lá e falo com a pessoa e a pessoa não tá nem aí para mim. Eu vou me frustrar, né? São experiências que começam a construir os vínculos sociais. A gente começa a perceber que por mais que a gente deseje algo ou tente algo, às vezes a gente não vai conseguir ter aquilo. Entra uma questão de tolerância, né? Depois existe a questão da desconstrução da imagem familiar, né? A reelaboração dessa imagem e a busca da identidade, né? O que isso significa? A gente começa a perceber famílias, pessoas diferentes da nossa, né? A gente começa a destituir os pais daquele lugar de heróis, né? Aquele lugar de dependência, né, onde os pais são uma referência, né, a gente conhece pessoas que fazem coisas diferentes dos nossos pais, né, a gente começa a discordar dos nossos pais, a gente começa a brigar em casa por causa de algumas questões, né, e a gente começa a tentar procurar uma opinião nossa, um comportamento nosso, né, e aí entra o que o Rafael tinha falado antes e alguns alunos comentaram,
né, a questão do conflito entre as gerações, né? Por exemplo, o filho ter uma opinião completamente diferente relacionada, por exemplo, à questão da ditadura militar, e o pai que vivenciou a ditadura militar ter uma opinião completamente diferente, né? Então, isso também dependendo da forma como isso é construído, pode fazer com que uma pessoa elabore comportamentos que reproduzam o cyberbullying, né? Aqui também tem a questão dos conflitos familiares, né? Como eu já tinha citado, a questão de violência familiar, por exemplo, né? Violência moral, psicológica, né? E depois, claro, obviamente, a questão da incidência de psicopatologias ou comportamentos contrários a uma vida saudável, né? Que seria, por exemplo, vivenciar constantemente uma cultura de ódio, uma cultura de preconceito, agressividade e violência, né? E essa questão das psicopatologias é importante a gente falar, né? Elas podem ser herdadas, né? No sentido genético, né? Pode ter uma predisposição genética, biológica, e também tem a questão de que elas podem ser potencializadas por fatores ambientais, né? Que seriam essa questão dos elementos negativos no convívio. Rafael? Tem uma questão que está aparecendo aí no chat, essa de mudar a pessoa que está nessa situação. Eu acho que a Luísa colocou bem essa, eu ia até ampliar essa da enraizada, vamos dizer assim. Como é que a pessoa está enraizada nisso, nesses fatores? Porque existem teorias que falam que tem um ponto que a pessoa parece que não tem muito que a gente possa fazer mais. Que a mudança já existe. Isso é até uma coisa que a gente vê muito, que é estudo sobre psicopatia. Psicopatas nunca passam no nosso consultório, porque eles não acham que precisam, eles não acham. Eles estão muito bem, obrigado, eles não querem vir. Quando eles aparecem no consultório é por ordem judicial. Esse ponto ali, acho que quando colocou puberdade, é bem importante, porque na puberdade, em geral assim, ainda há mudança. A criança já está vendo outras coisas, já está deixando de ser criança. Está vendo que há outras maneiras. E a gente meio que aposta, assim, vamos dizer assim, a gente aposta que agora ela tem a escolha. E a gente tem que incentivar, assim, a gente não vai mudar ela. Acho que alguém falou muito bem, eu não me lembro quem falou aí, mas alguém disse foi bem importante isso. A gente não vai mudar alguém, a gente vai incentivar até. Agora, quem vai escolher mudar vai ser a pessoa. Agora, quando chega no ponto, vamos dizer, criminoso, já saiu desse nível, já saiu aí. Existem alguns fatores, né, mas aí a gente entraria num ambiente muito mais amplo da questão da psicologia, que é, por exemplo, uma questão também muito importante, quando as experiências são muito precoces na vida da pessoa, por exemplo, quando a pessoa é criança, isso pode fazer com que a pessoa crie comportamentos e psicopatologias, né, o rapaz ali, que eu esqueci o nome dele, trouxe o exemplo dessa questão, por exemplo, de precocemente a criança trabalhar a questão da sexualidade dela ali com 11 anos, né? Isso pode ser questões psicológicas, né, graves. Depois aqui, é uma questão que eu ia falar, eu acabei me esquecendo, mas, sim, lembrei. A questão que o Rafael trouxe, né, dos praticantes do cyberbullying. Existe um tipo, né, de pessoa que a gente não consegue mudar, nem com psicoterapia, que são as pessoas que têm uma sociopatia, né? O que acontece? Quando a pessoa é um sociopata ou um psicopata, né? Essa pessoa, ela já está no final desse desenvolvimento, entendeu? Ela já se tornou algo que se estabeleceu, né? E aí, para essas pessoas, o que se tem, né, para poder trabalhar com elas é a questão da lei, né, do crime, ser presa e ser contida, né. Uma terapia não consegue reverter uma pessoa assim, né. A gente pode pensar em maneiras de ressocialização, né, trabalho, uma questão de dignidade para essa pessoa, mas é importante ter em mente que uma vez estabelecida essa questão psicológica grave, isso não consegue ser revertido, né? Um exemplo que a gente pode trazer, que não está muito claro ainda, porque a mídia fala alguma coisa e outras fontes falam outra, é o caso daquele rapaz, o Lázaro. Quem acompanhou sabe que ele matou várias pessoas, né? E começaram a falar que ele tinha problemas espirituais, né? Mas claramente dá para perceber que ele tem uma questão de transtorno psicológico sério. Ele acabou sendo morto pela polícia, né?
muitas questões trouxeram em relação à forma como ele foi morto, né? E também se tem uma linha de investigação de que usaram ele, né? No sentido de que pagaram ele para que ele fizesse esse serviço, assim, por questões políticas, né? Então, trazendo o exemplo dele, assim, né? Que é um exemplo mais recente, assim, de como pode se manifestar a questão de um dano psicológico, assim, né? Cláudio, teu microfone tá mutado. Ainda tá mutado. A Agora tá. Sabrina. Sabrina tinha levantado a mão, nossa aluna. Sim. Não, é que tava cortando a voz ali do... Como é que eu posso chamar? Professor Jader. Daí eu ia falar, mas daí parou. Ah, tá. A internet está oscilando um pouquinho. Tá. Jader e Rafael, um pouquinho deixar vocês avançar, mas depois eu queria que vocês falassem um pouquinho também da questão dos esses amigos, né? Os amigos que são às vezes os potencializadores desse bullying, né? Porque às vezes tem o agressor, tem a vítima, os dois estão naquele ambiente. Quando isso ultrapassa, no caso assim, cai na rede, o que a gente tem visto nos comentários e para várias coisas, é para quem quer dançar, é para quem quer mostrar um TikTok, é para qualquer coisa, né? É uma maquiagem, ou porque você é negro, ou porque você é gordo, porque você é magro, porque a tua sexualidade, e aí é para tudo, né? E aí as pessoas que se dizem, eu não tenho preconceito, às vezes acabam potencializando esse bullying, né? E como se isso não fosse, como se isso fosse normal, eu posso comentar o que eu quiser, e aí ofendo também, e tá tudo bem, né? A gente tem visto muito isso. Tá, mas você pode avançar, depois a gente pode comentar. Tá, a gente retorna nesse ponto. Isso. Acho que já vai, como é que é, vai anteceder esse ponto aí, as consequências do... A gente pode já ligar. Tá. Tu quer comentar, Rafael, sobre o slide? Pode falar. Não, acho que tu fala aí, daí a gente já comenta. Tá. Então, as consequências do cyberbullying, elas sempre são as mais negativas possíveis, né? Primeiro, tem o que a gente já comentou, que são os danos à integridade da estrutura psíquica. Quando isso acontece, pode surgir diversas patologias, né? Algumas são a síndrome do pânico, né? Os transtornos de ansiedade, os de humor, os de estresse pós-traumático, depois de uma vivência muito sofrida, né? Com uma experiência assim, a questão das depressões, fobias, baixa autoestima, né? Uma autoimagem irreal, que seria quando a pessoa se olha de uma forma que ela acaba achando que ela é uma pessoa errada, enfim, que ela é uma pessoa problemática, né? Existe também a questão da perversão, da psicopatia e da sociopatia. Trazendo como consequência, né, a possibilidade de equívocos na interpretação da realidade, ou seja, a pessoa acaba entendendo as coisas de uma maneira equivocada, né? E quando eu falo sobre essas patologias, eu não estou dizendo que o cyberbullying cria essas patologias. Eu estou dizendo que o cyberbullying, ele é uma das coisas que pode criar essas patologias. Por quê? Porque elas podem surgir devido a outras questões que não o cyberbullying, tá? Então, elas têm diversas causas, né? E questões que fortalecem elas, questões sociais, questões de discriminação financeira, enfim, né? Que teria que ser uma outra análise. Outra questão de consequências são os sentimentos e sensações negativas em excesso, né? A pessoa vai começar a sentir medo, insegurança, né? Vai se sentir sozinha, né? Ela vai ter uma inexistência de sentido e propósito na vida, ela vai começar a achar que as coisas talvez não valham tão a pena, né? Um senso de inutilidade e fracasso, né? A pessoa vai se sentir inútil, né? Vai sentir uma sensação de vergonha em expor o problema, né? Ela vai perceber e sentir que ela é o problema e não quem agrediu ela é o problema, né? Às vezes surge uma questão de culpa, né? O porquê que eu não reagi à situação, ou por que eu não consigo reagir, né? E também surgem questões da pessoa achar que não pertence a lugar nenhum, não cabe em lugar nenhum, né? E que ela não merece coisas boas. Outra questão das consequências, né, é o risco da integridade física, que a gente entra num grau bem grave, assim, e bem grande, né, da questão do cyberbullying, que é quando essa frequência do cyberbullying acaba fazendo com que surja os suicídios ou homicídios,
né? E essas situações, elas sempre ocorrem depois de um colapso da integridade mental, né? Às vezes a pessoa pode ter um problema mental, mas ela desenvolve uma psicopatologia, né? Ela não chega ao ponto de ter um suicídio ou um homicídio, né? E às vezes essa questão do suicídio e do homicídio, a gente tem indícios muito claros de que a pessoa vai cometer o suicídio ou um homicídio, né? E a gente não leva em consideração. Mas, por outro lado, a gente às vezes tem esses indícios muito sutis, né? Pequenas questões assim que a pessoa manifesta, né? Por isso que é importante ter uma atenção redobrada, né? Sempre quando alguém chega para a gente e fala, estou com um desejo de me matar, né? Ou estou pensando que a minha vida não vale a pena, né? Ou desejo de morte relacionado a outras pessoas, é sempre importante a gente levar a sério. Isso entra a questão também do compromisso da escola, né? Quando chega esse tipo de relato, de levar muito a sério, né? Não desconsiderar o discurso da outra pessoa, né? Porque a pessoa pode estar expressando algo muito sério, né? Existe uma ideia na cultura de que a pessoa que vai se suicidar, ela não fala para ninguém, né? Isso é uma ideia falsa, tá, gente? Muitas vezes a pessoa que vai se suicidar, ela dá indícios e às vezes ela fala, né? Tanto é que alguns suicidas eles acabam depois, né, escrevem cartas, enfim, mas, por exemplo, tem muitos que manifestam isso antes, né, através dos comportamentos, então é importante estar muito atento, né, e se alguém se deparar com uma situação assim, né, é importante contatar familiares, né, contatar os órgãos competentes, né, como o SAMU, por exemplo, se uma pessoa estiver em crise ou em surto, né, a questão de poder, tem o telefone do CVV, que agora eu não lembro qual que é, né, que a pessoa pode ligar e conversar com um profissional também, né, essas orientações são importantes, assim, nesses casos. Rafael? Eu tava vendo as mensagens aqui, tem muitas, assim, ó, acho que um tema importante é diferenciar o que é tristeza, o que é depressão, assim, e que motiva. Porque a pessoa que quer se matar, ela quer matar aquele sofrimento que virou a mesma coisa que a vida dela, às vezes. Assim, querer acabar, assim, porque a pessoa não... Acho que acho que vai até ter um tema mais filosófico, assim, que a pessoa não consegue imaginar a própria morte, assim, mas entra nesse ponto, assim, de que eu faço para acabar com essa dor que eu não consigo nem dizer. Ou, casos piores, eu não consigo dizer porque eu não consigo falar, porque não tem onde falar. Acho que vai cada vez piorando. Porque, às vezes, tu não acha onde falar, aí tu não consegue falar, depois tu não sabe nem pensar como falar. Sim. Assim, é uma progressão, assim, que vai piorando. E acho que essa da tristeza, porque uma coisa é tu se entristecer por... Que nem comentaram assim, perdeu um jogo, uma coisa. Agora, outra coisa é tu sempre receber a mesma mensagem, todos os dias, da mesma pessoa, ou de várias pessoas, ou tu fazer que é comum, fazer um comentário, teu comentário virar piada para todos. E depois tu vê todos aqueles teus amigos dizendo que teu comentário é ridículo, ou tu fala isso mesmo, né, não sei o quê. E daí tu não sabe o que fazer. Agora, tu entra na brincadeira, o que tu faz? O que tu fala? Sim. Acho que ele entra de volta naquela da vulnerabilidade, assim, porque daí já não sei se entra numa tristeza. A tristeza por si só não dá para dizer que é um problema. Agora, quando a tristeza não tem onde sair, onde a tristeza começa a permanecer e tu não consegue dizer mesmo, não consegue fazer alguma coisa com ela. Alguém comentou, Quando não dá vazão, né? Não sei se foi o Sidney, mas que joga para desestressar, ou acho que não foi desestressar que ele falou, mas falou outra coisa. Porque achar lugares para fazer é importante. Agora, tem situações que são tão graves que se tu não falar, tu pode até ficar desestressando em algum lugar, mas vai continuar indo, vai continuar vindo. E o agressor, às vezes, vai se sentir no direito. O que é muito comum a gente ver, né, nesses casos sociopatas, eles se acham literalmente no direito de agredir. Acho que vai entrar um pouco no tema lá que a gente não entrou muito, mas é importante, do assédio sexual. Porque esses agressores, eles se acham que têm o direito de falar para a mulher o que ela tem que sentir, o que ela tem que vestir, o que tem que usar, que cor de, sei lá, cabelo até, chega a absurdos, assim. A pessoa se acha literalmente no direito de falar da vida alheia. E que a pessoa tem que escutar, e se tu falar daquilo, ela vai dizer que tu tá errado. E vai ficar, não, mas era uma brincadeira, ou tu não sabe levar da brincadeira, coisas nesse sentido. Sim. E não é brincadeira. Aí já é um ponto.
Em relação à questão do suicídio, assim, só para trazer um complemento, né? Tem um autor da psicologia chamado Winnicott, né? Que a visão dele em relação ao suicídio é a seguinte, né? Ele entendia que a questão do desejo de morte da pessoa não era de fato um desejo pela morte, né? Mas é uma espécie de grito de esperança, né? Um último suspiro da pessoa no sentido de pedir ajuda, né? Porque a pessoa entra em desespero, né? Ela acha que a última saída dela e que resolveria as questões é a questão da morte, né? E a pessoa pensa dessa forma porque a angústia faz com que ela tenha pensamentos irracionais, né? No sentido de que ela não consegue elaborar ou compreender bem a situação para dar uma outra resposta, né? Jader. Sim. Isso. Eu chamo o Jânio, e aí, Jânio, só queria comentar ali, os alunos se ajudando, né, já se dando, assim, um auxílio, né, dizer para os alunos que tudo a seu tempo, meus caros alunos, né, é o tempo de nós permanecermos em casa, com segurança, e logo vocês vão estar aí, né, ganhando a vida de vocês. É interessante porque eu vou trazer um comentário aqui da Rosicler Martins, lá da live, tá? Que ela comenta o seguinte: a gente tem falado muito desse extremo, né, que o cyberbullying e qualquer prática de bullying pode fazer com que uma pessoa chegue, que é a questão do suicídio ou do homicídio, mas ela comenta também a questão, por exemplo, da automutilação, né? Sim. A gente tem muito, por exemplo, às vezes a automutilação própria, né, a questão do jovem, etc., ou do adulto, isso também é um fator de risco, né, da integridade física. A gente sempre pensa lá naquele extremo lá, né, de tirar a morte, mas tem essa questão que ela comenta que eu acho importante a gente trazer aqui para, pelo menos, comentar e dizer que quando a gente fala de integridade física, a gente está falando também dessa questão da automutilação, né? Própria. E nós na escola tivemos, né, alguns casos, assim, que nós trabalhamos com bastante ênfase, né, com as famílias, né, com essa questão da automutilação, assim, ó, e são momentos, né, acho que 2018, início de 2019, 2017, até 2019 que a gente teve em aula ali, né, quando essa questão da internet, ela estava mais aflorando, então, a gente via, né, tinha acho que teve aquela época do Baleia Azul, né, isso, daí aquilo aflorou, né, e a gente trabalhou bastante com isso na escola e tivemos alguns casos. Essa questão que tu trouxe do exemplo do jogo do Baleia Azul é muito interessante por causa que se a pessoa já está num processo de sofrimento e ela já tem uma predisposição à questão da automutilação, essa questão de desejo de se agredir, né, para aliviar ou, digamos assim, espiar essa dor, né, esse jogo, ele cai como uma luva no sentido de que ele vai reforçar esse comportamento e vai trazer consequências nocivas, né, e a questão mais perigosa é que geralmente esses jovens que estão nesses processos de sofrimento, eles estão sozinhos, né, e eles acreditam que a questão do jogo é o que é correto, né, justamente por causa dessa percepção inadequada da realidade, né. É isso, acho que... Podemos dar sequência? Podemos dar sequência, são 11h16 ali. Tá. Depois a gente deixa um tempinho lá. Tá. Acredito que esse é o último slide, né? Que seria a questão das leis e das penas, né? Então o cyberbullying ele já está tipificado na lei como crime, né? Como a Cláudia tinha falado no início da live, né? Então ele tem 3 categorias aqui, a princípio, nesse desenho, né? Que seria a questão de que ele pode ser visto como calúnia, difamação ou injúria, né? A calúnia é quando alguém imputa falsamente algo definido como um crime para outra pessoa. Por exemplo, eu dizer que a professora Cláudia é uma pessoa que me roubou e por isso ela é um ladrão, né? Eu posso ser preso por isso, né? Se eu não provar e se isso for incorreto, né? Eu tomo 6 meses a 2 anos e multa, né? E tem a questão da difamação, né? Que é quando alguém fala algo ofensivo à minha reputação. Eu, por exemplo, né? Eu vou usar a professora Cláudia como exemplo aqui. Se eu dizer para ela que ela é uma pessoa, por exemplo, desonesta, digamos assim, né? Eu posso tomar uma detenção também de 3 meses a 1 ano, né?
E a questão da injúria, né? Quando a gente ofende a dignidade e o decoro de outra pessoa. Aqui também se encaixa a questão da injúria racial, né? Que entraria no preconceito, né? E a gente acaba tendo a detenção de 6 meses ou multa, né? E se a gente for olhar, talvez seja uma pena muito pequena, né? Em todos os 3 casos, assim, né? Bom, nós abrimos então para o teu último slide, já. Eu acho que tem mais um. Tem mais um, já. Deixa eu ver aqui. Tá, tem mais um, desculpa. A questão de como recorrer e pedir auxílio caso alguém se depare ou seja vítima do cyberbullying, né? A primeira questão, né, é a pessoa tentar identificar o agressor, né? Capturar, salvar todas as provas ali, né, os documentos, né, dessa interação. A segunda, né, se a pessoa se sentir à vontade, né, é procurar os familiares, os amigos, os profissionais que ela confia para expor a situação e poder conversar. O que é um passo muito difícil, como o Rafael disse, dependendo da situação, né. As outras pessoas precisam estar dispostas a escutar. Depois a questão da denúncia, né, o terceiro passo seria a questão da denúncia do conteúdo, né, e sempre fazer um boletim de ocorrência, porque o boletim de ocorrência, ele te dá garantia legal, né, de que vai ficar ali registrado essa questão do cyberbullying, caso aconteça mais alguma coisa mais para frente, né. E a nível psicológico e emocional, se a pessoa perceber que ela está num estado de sofrimento ou se sentindo angustiado devido à situação, ela procurar profissionais da psicologia, né, para fazer uma avaliação desse quadro, assim, poder conversar. Eu acho que o pessoal do chat já estava se antecipando ali, perguntando o papel do psicólogo e do psiquiatra ali. Uhum. Esse é um ponto bem importante, que eu tô vendo que vocês estão falando bastante disso, de lidar com os próprios sentimentos. Acho que o Matheus colocou ali, de lidar com os próprios sentimentos. Sim. Porque isso é um fato, todo mundo vai ter que lidar. Acho que é até um ponto que os professores trouxeram no início, assim, do bullying, né? Que a pessoa tinha que, literalmente, ranger os dentes e seguir a vida. Uma questão importante para falar, assim, para os adolescentes, para os estudantes, né, é que, caso aconteça essas questões, é importante eles saberem que eles não estão sozinhos. Eu sei que isso parece meio clichê e eu pareço um coach falando isso, né, mas o que eu quero dizer é que, assim, se acontecer isso, você tem opções a quem recorrer. Por exemplo, se vocês quiserem conversar com um psicólogo e vocês não têm condições financeiras para procurar um, vocês podem ir no SUS, num posto de saúde, né, na UBS do bairro, pedir, né, para falar com um encaminhamento, né, para poder conseguir um atendimento gratuito. Vocês podem ir, por exemplo, nas faculdades da cidade, pensando aqui em Santa Maria, como na FISMA, na UFSM, na Unifra, né, pedir atendimento social, com valor mais barato, ou vocês podem ir nos profissionais que não são associados assim e fazem o valor normal das sessões, né? É importante você saber que vocês podem recorrer, né, à questão da procura dos profissionais assim para poder conversar sobre o assunto, né? Não, só um ponto assim, porque todo mundo vai ter que lidar com os próprios pensamentos, vamos dizer assim. Sim. Agora, a questão de um outro profissional é que tu não vai precisar fazer todo esse trabalho. Tem questões, assim, que é quase uma violência deixar a pessoa sozinha naquela situação que ela tá. É praticamente assim, como é que tu quer que alguém que tá naquela situação tão extrema se erga sozinho, assim. Eu acho que isso era o que acontecia muito no bullying também. Que falavam, isso é só brincadeira, até chegar num ponto que a própria pessoa internalizava, assim, literalmente introjetava essa violência e carregava com ela. Mas que tipo de vida é essa, assim? Que tipo de vida tu quer fazer com isso, assim? Porque até pode conseguir, na verdade tu vai conseguir, se tu conseguir ficar refletindo. Agora o custo que isso vai ter, não vai ser um custo financeiro, mas vai ser o custo do teu tempo, vai ser teu estado emocional. Tu vai ter que gastar, em vez de ficar namorando, em vez de... Às vezes as questões vão aparecer em vários lugares, assim. É difícil, não é impossível, é difícil. E tem casos que, olha, é quase impossível, assim. Tem casos muito extremos. Dessas garotas que se suicidaram, elas estavam por elas mesmas, assim, literalmente, assim. Elas não acharam alguém para... A gente não sabe exatamente se elas falaram para alguém, o mais provável é que não tenham falado. A gente nunca mais vai saber, porque elas se suicidaram. Mas é por isso que é tão importante a gente acabar frisando de falar para alguém.
Não é que a pessoa até é engraçado falar, mas não é que a pessoa é fraca, mas é que tu não precisa ser forte toda hora. Acho que essa é uma questão interessante. Tu não precisa ser forte toda hora. Tu não precisa ficar, eu sou o cara que aguenta tudo, eu sou a mulher que não quer fazer brincadeira comigo, eu não sou a chata que não incomoda ninguém, porque eu aguento tudo que me joga em mim. Porque tá, é legal, agora tu realmente aguenta, sim. Pode ser que eu acredito que a pessoa vai conseguir, mas o custo que vai levar, a gente falou até dos problemas psíquicos que pode acontecer. No meio do caminho, nada impede que a pessoa entre num problema psíquico desse. Nada impede. Na verdade, tudo indica que vai entrar, ou que pode entrar. É muito fácil entrar nesses problemas psíquicos. E sair deles, ou lidar com eles, assim como o Jader falou, é muito difícil. Uma questão, acho que para concluir a nossa fala, assim, que também é muito importante, né, principalmente no ambiente escolar, os jovens, né, poderem refletir sobre a qualidade dos vínculos que eles têm, né, e a qualidade da amizade que eles têm, né. É importante poder pensar no conceito do que é uma amizade, né. Se tu tá no relacionamento com amigos, onde eles permitem que tu seja agredido, onde eles não te ajudam, né, no sentido de que se tu é agredido, eles reforçam essa agressão, né, não te amparam, né, ou não te respeitam, é importante se questionar também se aquilo ali é uma amizade adequada, né. Então, abrimos para perguntas, alguma avaliação, tá? Já estamos aqui quase no nosso teto de horário ali, né? Mas acho que o nosso encontro, assim, foi maravilhoso, fantástico, e nós aprendemos sempre muito, né? E uma coisa que fica para mim, assim, é sempre lembrar de que cada pessoa é uma, né? E que eu não posso minimizar e nem julgar o sentimento do outro, então por isso a gente tem que estar muito atento, né? E só para me reportar aos nossos alunos ali, que eles falavam dos sentimentos, né? E eu sempre digo para eles, desde pequenos, assim, que eles precisam começar a se reconhecer enquanto sujeito, né? E essa percepção, né, de que eles podem buscar informação e que eles podem buscar ajuda, né? Tem que ficar aberta essa porta para eles, né? E eu acho que nesse sentido, nosso... Opa, fechou o microfone, Cláudio. Fechei sem querer. Alguém tem alguma pergunta, por favor? Eu vou disponibilizar em seguidinha o formulário da presença. É importante... Pode falar. Não, eu queria agradecer, né, essa manhã de conversa que a gente teve, né, com o Jader e o Rafael, os colegas, dar os parabéns aos nossos alunos pela participação, né, e dizer para eles que a gente está com as portas abertas da escola para que vocês conversem, para que vocês nos procurem, né? Até mesmo nessa questão assim de desanimar para fazer as atividades, para participar da aula, que às vezes eu não estou muito animado, estou com dificuldade, nos procure, não deixe chegar assim, no momento assim de total desânimo. Nós estamos aqui, como a professora Cláudia falou, como a professora Cleia se manifestou, à disposição. Vamos conversar, vamos procurar alternativas para a gente tentar passar esse momento de afastamento, que eu acho que cada um está dando a sua contribuição, para que lá na frente a gente consiga ter uma vida melhor e a gente estar vivo, que é o mais importante, né? Estar vivos para lá em 2020, no final de 2021, que sai em 2022, a gente possa se reunir lá no Margarida Lopes, como comunidade escolar, e dizer assim, ó, que nós atravessamos essa tempestade, que nós não largamos a mão de ninguém, né? Que ninguém ficou para trás, e que a gente vai enfrentar as dificuldades da melhor forma possível. Um grande abraço a todos. Professora Cássia, desculpa, Jader, só para reportar um último comentário, a Rosicler, para reportar um último comentário, a Rosicler Martins, aqui na live, ela diz que, como mãe de aluna, ela acha super importante esses momentos, né, de reflexão, e ela quer parabenizar toda a escola e por essa oportunidade, por essa discussão que é fundamental no ambiente escolar. Só fazendo um comentário, assim, para finalizar nossas falas, né, também acho muito importante a participação dos pais nesses momentos, né, eu fico muito contente de saber que tem pais assistindo, né, participando, talvez junto com os filhos, né,
É uma questão muito interessante, e esse apoio mútuo é essencial, né? Essa dinâmica, essa relação entre pais, alunos e professores, onde consiga-se ter uma porta para poder conversar, né, se ouvir. E quanto a mim, né, acredito que o Rafael também, a gente fica à disposição, se vocês quiserem conversar, né, perguntarem mais coisas, podem me seguir também, por exemplo, nas redes sociais. Eu tenho Instagram lá com conteúdos da psicologia, eu posso colocar no chat, né, para acessarem esses conteúdos. A gente fica à disposição daí, da escola e dos alunos e dos pais também. Agradecer pelo convite de novo, assim, do Margarida Lopes, do Jane, e agradecer também eu vou dizer, pelas falas de vocês, assim, que falaram, todo mundo que participou, o pessoal que escreveu mensagem, assim, que muito importante que vocês estão trazendo, assim, que é da vivência, assim, o que vocês falaram é de vocês, assim, é muito importante, assim, não são coisas, assim, vamos dizer, sem significado, são coisas muito significantes, assim, que vocês estão trazendo, e pelo que eu pude ver, assim, vocês estão pegando bem o tema, assim, e estão lidando com coisas que a gente já sabia que são difíceis, assim, da adolescência, mas ver vocês lidando, cada um tem uma maneira diferente de lidar, dificuldades específicas, assim, e é muito bom ver, assim, que vocês também estão lidando, assim, da maneira que consegue, e é bom ver que o colégio também a escola também está se propondo a escutar, a trazer gente para falar desse conteúdo. Aí agradeço de novo, assim. Muito obrigado. O Jânio, só um pouquinho, só para lembrar os alunos ali. Eu coloquei já o link da chamada, tá? E o outro link é do questionário para saber quem está participando, quais são quais as turmas de vocês, né? A modalidade. Isso. Ali tem um link da chamada, né? Daí tá lá na live também no Facebook. Pessoal, outro comentário que aparece aqui só para trazer outro comentário e reportar das redes sociais, né? A Isabel Cristina agradecendo, parabéns a todos os envolvidos, e a Nara, né, Correia, parabéns a todos os envolvidos, assunto realmente importantíssimo, parabéns aos professores, tá, por esse momento. Bom, eu acho que é isso, né, pessoal? Nós tivemos, assim, 2 horas de uma reflexão bastante intensa, acho que é para pensar mesmo, né? Eu agradeço o Jader, o Rafael, né? Acho que em outro momento a gente precisa conversar mais especificamente, né? A nossa escola está aberta, né? E muito obrigada a todos os colegas, os alunos, a comunidade toda que nos acompanhou, tá certo? A Danise levantou a mão. Tá fechado o microfone, Danise. Desculpem. Eu queria agradecer muito os guris, né, a contribuição, nos ajuda muito também nós como professores. Eu quero dizer também para os alunos e sempre reforçar para todos nós a importância da gente pensar o que vai falar, porque às vezes a gente é muito assim, impulsivo, né, e acaba não pensando e machucando alguém com algum comentário. Às vezes não é exatamente um bullying, mas às vezes vai gerar também, né, coisas que vão prejudicar e às vezes a pessoa vai levar para a vida. Então, com os nossos estudantes, em especial, que estão em formação, e todos nós sempre, né, a gente cai muito nesse erro, desse impulsivo no falar. Então, cuidem, se não vão machucar aquela pessoa que vocês tanto gostam de conviver, e também quando a gente recebe alguma crítica, né, ou alguma coisa assim que a gente não gostaria de ter ouvido aquilo, isso sempre vai acontecer, por mais que a gente trabalhe bastante com isso, mas a gente não é obrigado a saber lidar na hora com aquilo, mas a procurar saber, procurar os psicólogos. Agora tem vídeos, né, vários também para a gente olhar quando não tem essa condição financeira, que a gente sabe que não é fácil, às vezes demora o SUS também, mas vamos procurar atendimento especializado para que a gente possa conseguir saber lidar com isso, né? Porque realmente acontece, todos nós passamos por isso. Um abraço, guris, muito obrigada pelo ensino aí. É isso, pessoal. Podemos encerrar, então. Um bom final de semana a todos. Muito obrigada ao Jânio, que é a nossa mão tecnológica na escola, né? E um abraço grande, guris. Acho que ensinamento para a vida, né? A gente sempre retorna. Bom dia para todo mundo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, abraço. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.
Descansem até Tchau, segunda. pessoal. Valeu. Todo mundo na aula, segunda, obrigado. sexta. Tchau. Tchau, Sora. Tchau. Tchau, Sora, tem um montão de gente. Ah, mas é para todos. Tchau, Sorão. Tá Tchau, com Sora saudade 2. mesmo. Tchau, Sora 3. Sora e mãe, falou Sora, falou mãe. Tchau. Tchau, Sabrina. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Jane. Obrigada, Jane, por Bom tudo. almoço, Obrigada, meu Cláudia. Bom terceiro aqui. almoço. Tudo de bom. Obrigada.